Inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então hoje é a última aula, né? Pode sentar. É a última aula do catecismo. A gente vai matar o catecismo hoje. E a partir da semana que vem a ideia... Eu não sei, acho que ao longo do ano aí teve um pessoal que acompanhou desde o começo, teve um pessoal que entrou depois. Então acho que a gente já começa um novo ciclo, né, na semana que vem, voltando para o começo do catecismo. E aí costuma haver uma pausa de férias paroquial em janeiro. Eu não sei se esse ano, com o coronavírus, que teve aí uma pausa já, né, se vai ser diferente, como vai ser, mas normalmente em janeiro tem uma pausa. Mas a ideia hoje é a gente concluir, né? Então, só recapitulando, né, a gente começou falando da fé, né, daí na semana que vem a gente volta a falar da fé, volta a destrinchar o nosso credo. Depois a gente tem aquele bloco lá da economia sacramental, da economia da salvação, quais são os 7 sacramentos, o que são os sacramentais, né? Todos lembram a diferença de sacramento e sacramental, né? O sacramento é um canal sensível da graça, né? O sacramento é mais forte que o sacramental. Depois a gente teve o bloco da lei e da moral, né? A gente entende o que Deus é, o que nós somos, o que Deus quer de nós no primeiro bloco. No segundo bloco é o que Deus faz para nos salvar. No terceiro bloco é como correspondemos a essas graças, que é a lei, a moral, né? Com aquela orientação de não enxergar na moral algo negativo, assim, não pode matar, não pode roubar, não pode cometer adultério. Pensar na moral como algo positivo. Olha, como você vai viver bem, né? O manual de instruções da vida do ser humano, né? Como você vai viver, como o ser humano deve viver para o ser humano se conservar, né? Eu gosto de fazer aquela comparação com o manual de instruções do carro, né? Você comprou um carro novo, eu quero cuidar do meu carro, vou dar uma lida no manual para fazer um bom uso dele. A moral é o manual de instruções do homem, né? Como fazer bom uso da vida humana. Vou fazer bom uso da vida humana se eu seguir as leis, né? Se eu não matar, se eu não mentir, se eu não roubar, se eu não desejar a mulher do próximo, né? Isso é o manual da vida do ser humano e é o mínimo, né? E aí quando a gente começa esse quarto e último bloco, que é mais curtinho, da oração, a gente fala, olha, seguir a lei é o mínimo que a gente precisa fazer, né? A nossa meta deve estar mais adiante, a nossa meta deve ser o amor, né? O amor a Deus, né? E o amor ao próximo, que são duas coisas que andam juntas, né? Quem não ama ao próximo que enxerga, como pode amar a Deus que não enxerga, né? Então a gente começou a falar da oração e a cereja do bolo aí, né? O ápice, né? Que acho que começou na aula passada, né? A gente termina esse assunto da oração falando dessa oração excelente, né? A oração mais perfeita que existe, que pode existir, que foi a oração que o próprio Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso, né? Dentro da oração do Pai Nosso está tudo aquilo que precisamos, né? E o tema da aula de hoje é isso, né? A gente vai falar dos 7 pedidos do Pai Nosso. São 7 pedidos e esses 7 pedidos resumem tudo aquilo que precisamos quando nos comunicamos com Deus, né? Então a oração do Pai Nosso é uma oração assim que não falta nada ali, está tudo ali resumido, né? Ela é muito simples e muito poderosa. E aí eu acho muito bonito, né, enxergar isso, porque quantas vezes a gente para fazer oração e vem aquela secura, né? Puxa, sei lá, não tenho nada para falar com Deus, hoje não estou inspirado, hoje eu procuro, não sai nada do meu coração. E às vezes a oração vocal, né? A oração do Pai Nosso é uma oração vocal, ela é muito frutífera nesse momento. Ok, não vem nada, então eu vou simplesmente rezar o Pai Nosso de forma meditada, né? Eu vou rezar ele devagarzinho,
saboreando cada uma das palavras, meditando no seu significado, porque daí eu já tenho uma oração super completa, né? E essa última aula de hoje ajuda a gente a fazer isso quando a gente começa a meditar em cima dessas 7 súplicas que estão contidas na oração do Pai Nosso. Só lembrando, né, esses conceitos de oração mental, oração vocal, meditação, oração contemplativa, oração unitiva. Santa Teresa tem aquele livro dela, né, o Caminho, como é que é? Caminho de Perfeição, né, que ela vai esmiuçando, né, todas essas formas de rezar, e ela faz uma distinção muito interessante ali, né, que às vezes a gente pode cair numa tentação de querer comparar aí a oração mental, a oração verbal. Então a oração mental é melhor do que a oração vocal? Bom café da manhã! A oração mental é melhor que a oração vocal é melhor que a oração mental. E Santa Teresa coloca, olha, na verdade a distinção é muito pequena, né? Porque a oração vocal e a oração mental, você pode cair numa tentação de às vezes você não está rezando. A primeira aula da oração a gente falou muito desse assunto, né? Como eu saber se a minha oração realmente está sendo frutífera ou não. Porque às vezes na oração mental, que é uma oração mais meditativa, na oração mental você não usa palavras fixas, né? Você pode até usar suas palavras para ter um diálogo com Deus mais aberto, você está pensando, né? Oração mental, por exemplo, você pode meditar numa cena do Evangelho. Eu vou meditar naquela cena do poço de Siloé, que Nosso Senhor Jesus Cristo estava com sede, ele parou, pediu água para aquela samaritana. Então eu vou pegar aquela cena do Evangelho e vou ficar vivendo aquilo, e eu começo a tirar frutos daquilo, conversar com Deus, né? Oração sempre é diálogo, né? Oração é troca, né? Orar, né? Significa falar, né? Falar é diálogo. Deus fala, eu escuto, eu falo, Deus escuta. Vão ter dias que a oração você vai falar mais, porque você vai estar precisando falar muitas coisas. Vão ter dias que você vai estar mais seco, você não vai falar nada, Deus vai falar mais. E aí esses dias, a oração vocal, como a gente está falando, é um recurso. Às vezes esses dias, um bom livro, né? O Evangelho é um recurso, você não tem nada que falar, mas você vai ficar recebendo, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um recurso para a oração, assim como um livro de leitura espiritual. Eu vou estar ouvindo aquilo que Deus está me falando nessa passagem, eu não vou estar falando nada, eu vou só estar refletindo, né? A gente falou de Lectio Divina, né? Meditando, degustando, ruminando aquelas palavras para eu tirar significado para mim, como Maria fazia, né? Maria guardava todas essas coisas no coração, né? Ela pouco falava, mas ela guardava isso no coração, ela ia meditando aquelas coisas, né? Que significa essa saudação do anjo? Ela vai guardando aquilo no coração e vai meditando em cima daquilo. Então, isso é uma forma de fazer oração mental, né? Você ficar meditando. A oração mental, ela guarda muita semelhança com a meditação, né? E para Santa Teresa, a oração verbal, a oração vocal, ela tem que ter meditação também. A fronteira se extingue, né? Porque eu estou rezando, mas eu não estou simplesmente falando, né? Muitas vezes a gente cai nessa tentação, quando a gente está rezando o terço, né? Que é uma oração repetitiva, a gente está Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, Ave Maria, cheia de graça, e a coisa às vezes sai meio que no automático, né? Normal, acontece com todo mundo, Deus sabe disso, Deus sabe que a nossa atenção, o nosso foco é limitado, e o que Ele quer de nós é que a gente nos esforce, que a gente se esforce para tentar manter o foco. Se você tem uma distração involuntária, normal, acontece com todo mundo, vai ter dias que você vai estar cheio de coisa na sua cabeça que você vai se distrair mais. O que fazemos? Se deu conta que se distraiu, volta. Não precisa nem necessariamente voltar a tua oração toda no começo. Opa, me distraí, agora me dei conta que me distraí, vou voltar a ter minha atenção, vou focar aqui minha atenção, né? E aí no caso da oração do terço, que é uma oração vocal, a gente coloca a nossa atenção naqueles mistérios, né, que a gente está contemplando quando reza o terço. Eu vou contemplar os mistérios gozosos, né? Eu vou contemplar aqui a anunciação do anjo Gabriel, a Virgem Maria. Então a oração vocal, ela precisa ter, nas palavras da própria Santa Teresa, para que ela não seja só chacoalhar de dentes, né? Ou nas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que não seja um repetir de palavras, né? Para que a coisa chegue ao coração, que a gente medite em cima daquilo que está sendo dito, né? E essa aula de hoje a gente vai meditar naquilo que está sendo dito na oração do Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso. E aí a oração vocal e a oração mental, elas passam a ter uma fronteira muito tênue, né? Porque eu estou usando palavras, mas eu estou meditando em cima dessas palavras, né? E aí existem tantas orações
vocais aí ao longo aí de 2000 anos de história da igreja, né? Talvez até mais tempo, né? Porque uma forma muito frutífera de se fazer oração vocal é usar orações dos Salmos, por exemplo, né? Que são orações do Antigo Testamento, mas que continuam valendo para a gente, continuam tendo um significado belíssimo, né? E os Salmos representam também esse diálogo do homem com Deus, né? De uma forma poética, de uma forma muito bela, né? Então a gente pode usar os Salmos como forma de oração vocal, mas de todas as orações vocais que tem, né? Eu gosto muito da oração do Papa Clemente, uma oração que eu gosto de rezar depois da missa, né? Também chamada oração universal. Depois eu posso mandar no grupo para vocês essa oração, que eu acho que é uma ótima oração para fazer de ação de graças depois da missa, né? Mas de todas as orações vocais que tem, a mais perfeita de todas é a oração do Pai Nosso, né? Que é o nosso assunto aqui no parágrafo, vamos lá, 2803, os 7 pedidos. Depois de nos ter posto na presença de Deus, nosso Pai, para adorá-lo, amá-lo e bendizê-lo, o Espírito Filial faz subir de nossos corações 7 pedidos, 7 bênçãos. Os 3 primeiros são mais teologais e nos atraem para a glória do Pai. Os 4 últimos, como caminhos para Ele, oferecem nossa miséria e sua graça. Um abismo grita a outro abismo, né? Então, 7 bênçãos, 7 pedidos, né? Vamos parar para rezar um Pai Nosso aqui, vamos ver quais são esses pedidos, né? Pai Nosso que estás nos céus, né? Então até aí não tem pedido nenhum, é o assunto da aula passada, né? Começamos, a aula passada falou disso, né? Dimensionando, né? E tendo o céu não como um local físico, né? Mas como a magnitude, a transcendência, né? A gente faz essa brincadeira lá no começo, né? Quando a gente fala aquela aula, creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? E a gente fala do céu apontando para cima, né? Puxa, então o nosso céu está no inferno do Japão, né? O Japão apontando para cima, né? Se ninguém aqui for terraplanista, quando a gente fala do céu, a gente aponta para cima, mas não pensemos no céu como um local geográfico, né? Pensamos no céu como um local transcendente, né? Pai Nosso que está nos céus. E aí não tem pedido nenhum, não tem súplica nenhuma aqui. A gente falou muito na aula da semana passada do que é o Pai Nosso que está nos céus, esse local da transcendência, onde está Deus, onde está a nossa felicidade plena, onde há a magnanimidade de Deus. E aí começam as súplicas, né? A primeira coisa que a gente pede, como ele falou aqui, 3 coisas ligadas a Deus, 4 coisas ligadas a nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, né? Então é um pronome em segunda pessoa 3 vezes, né? Santificado seja o teu nome, segunda pessoa também. Venha a nós o vosso reino, né? Deus é um unitrino, então você pode se referir a Ele no singular ou no plural. E aí para de ser vosso e passa a ser um pronome em primeira pessoa. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então você tem aí 4 nós e 3 vós, né? E é bonito isso, né? Porque isso faz um paralelo, faz uma analogia com aquela aula das virtudes. Vocês lembram lá da aula das virtudes, que a gente falou que existem 7 virtudes principais, né? A gente tem aqui 7 súplicas, a gente tem 7 virtudes principais. Lembram delas quais são? 3 são virtudes teologais, 4 são virtudes humanas, né? As virtudes humanas, na verdade, elas são muito mais do que 4, né? Essa é uma virtude humana, veracidade, né? Que essa capacidade de falar sempre a verdade, de não ficar se esquivando, inventando aquela mentira branca para disfarçar os nossos erros, as nossas fragilidades, a virtude da veracidade, a virtude da magnanimidade, né? Que é você tentar ser audaz, né? Você não querer fazer uma coisa rasteira, né? Você querer voar voos altos, né? Mas todas as virtudes humanas se resumem em 4, né? Que são as chamadas virtudes cardeais. As virtudes cardeais, elas são meio como um guarda-chuva para várias outras virtudes que vêm de baixo, né? Por exemplo, a virtude da religiosidade
é um fruto da virtude da justiça, é uma virtude cardeal, né? Só lembrando lá da aula de virtude, né? Então a aula de virtude são 3 virtudes teologais, que são virtudes que Deus infunde no nosso coração pelo batismo. Quando a gente é batizado, essas virtudes são enxeridas aqui, enxertadas no meu coração: a fé, a esperança e a caridade. E das 3, a mais importante é a caridade, né? Já falamos aqui, né? Pela fé eu acredito não só em Deus, mas eu acredito que Deus me ama, né? Então a gente distingue assim a fé virtuosa da fé do demônio, né? Então, o demônio acredita em Deus, mas ele não acredita que Deus o ama, né? Quando Jesus se manifesta, começa a sua vida pública, né? E ele entra ali não lembro qual cidade, talvez seja Cafarnaum, não sei, mas vem lá um endemoniado e fala: vieste antes da hora para nos buscar, Jesus de Nazaré? Eu sei quem tu és o Cristo de Deus. Caramba, o demônio tem fé, né? Ele sabe que ele é o Cristo de Deus, mas ele não tem fé que Cristo ama, ele não tem fé que Deus quer o seu bem de todos os seus filhos. Então a nossa fé não é só ter uma fé em Deus, mas ter uma fé que Deus nos ama, né? E o que é a esperança? A esperança é acreditar que podemos vir a amar Deus de volta. Assim como Deus me ama, eu posso conquistar, né, através da minha fidelidade à graça, a capacidade de amá-lo de volta. E a esperança é aquilo que vai me dar... É muito ruim a gente definir uma palavra usando a própria palavra, né? A esperança é ter esperança de estar com Ele, né? É acreditar que podemos amá-lo de volta e estar com Ele no céu. E a caridade é o próprio amor em si, né? E por que a caridade é o mais importante? Porque quando estivermos no céu, não faz mais sentido ter fé. Eu estou vendo Deus face a face, né? Então, eu vou ter fé que Deus me ama. Eu estou vendo Ele face a face e que Ele me ama. Não faz mais sentido pensar em fé. Não faz mais sentido eu ter esperança de chegar no céu. Afinal, eu já cheguei no céu. E aí o que sobra é a caridade, né? Essa sim vai ficar conosco por todo o sempre, né? Que é amar Deus de volta, né? Amá-lo, devolver aquilo, Ele nos amou primeiro, né? Devolver esse amor de volta para Ele, né? E aí as 3 virtudes teologais, né, que dizem respeito a Deus, parece que elas conversam com essas 3 súplicas teologais da oração do Pai Nosso, né? Em relação às virtudes cardeais, não, né? Eu já tentei fazer uma relação das 4 virtudes cardeais com as outras 4 súplicas humanas do Pai Nosso e não casa tanto, mas parece que as 3 virtudes teologais casam muito bem com as 3 súplicas teologais que a gente pede no Pai Nosso, né? Vamos parar para pensar, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Então isso aqui é um ato de fé, né? Eu estou dizendo, né, que eu tenho fé que o nome de Deus é um nome santo, né? Claro, quando a gente pede santificado seja o vosso nome, a gente não está pedindo para que Deus seja mais santo. Deus já é o santo, santo, santo. A gente fala 3 vezes, né, na liturgia, né? Santo, 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 para dar essa ideia de infinito, né, quando a gente repete a coisa 3 vezes. Deus já é o Santíssimo e nada podemos fazer para acrescentar mais santidade a Deus, porque Ele já tem a santidade infinita. Então, o que dizemos como santificado seja o vosso nome, se o vosso nome já é santo? A gente apenas está reconhecendo isso, reconhecendo que o nome de Deus é santo. Então isso é um ato de fé, eu reconheço Deus como santo, né? Então a primeira súplica conversa com essa primeira virtude teologal da fé, né? Se a segunda virtude teologal é a esperança, né? A esperança de chegar ao reino de Deus, né? Para amá-lo de vós, né? A segunda súplica vai ser: venha a nós o vosso reino, né? É exatamente isso, né? E é interessante isso, né? Porque essa etapa, ela coloca como mais importante do que as nossas ações em si, as ações de Deus, né? Então não somos nós que vamos ao reino, porque sozinhos somos incapazes, né? Não podemos ir a esse reino, há um abismo que nos separa do reino, mas Deus pode, né, e o fez, né, pela encarnação do seu verbo, pela sua paixão, morte e ressurreição. Deus nos conquista isso, né? Abriu a porta dos céus para nós, então o reino veio a nós, né? Lembrando que a esperança cristã, ela tem um quê que está na plenitude, ela tem um quê que está no fim dos tempos, mas ela tem um quê já de realidade no hoje, né? Então, quando dizemos venha a nós o vosso reino, né, alimentamos a nossa esperança, mas colocamos também em contemplação
o fato de que o reino dos céus já está entre nós, né? Quando Cristo veio, né? Quando o Verbo se encarnou, de uma forma misteriosa, o reino de Deus já se começa a fazer presente já no hoje, né? Já ganhamos a filiação divina, né? Já podemos contemplar, Tiago, as maravilhas de Deus já no hoje, né? E a terceira súplica teologal, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, a primeira. Venha a nós o vosso reino, a segunda. Seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade de Deus? O que Deus nos pede? Deus nos pede o amor. Ama e faz o que quiseres, como nos ensina Santo Agostinho, né? Então, essa terceira súplica teologal, ela conversa com a virtude teologal da caridade, né? Quando começamos o Pai Nosso, então, nós estamos implicitamente ali pedindo que Deus reforce essas três virtudes teologais, né? Puxa, mas essas virtudes já foram incorporadas no meu coração por meio do batismo? Sim, mas basta a gente contemplar a nossa vida, basta a gente fazer o nosso exame de consciência, que a gente vê que muito facilmente a gente se afasta dessas virtudes, né? Muito facilmente eu tiro a minha fé de Deus e coloco a minha fé no mundo, né? Pode acontecer de eu vir a desesperar, né? O que significa estar desesperado? Desesperado é estar sem esperança, é perder a esperança, sim? Mas não no sentido de uma espera paciente, mas no sentido daquela expectativa da esperança teologal mesmo, né? Olha, eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que no fim das contas eu posso vir a amar Deus de volta se eu corresponder à sua graça, né? Veja bem, é diferente a virtude da esperança daquela certeza que possamos porventura ter da perseverança final, né? O que é perseverança final? Ninguém pode, isso não é nenhum dogma, né? Mas de uma forma geral, ninguém pode ter certeza da sua perseverança final. Não tenho certeza que eu vou para o céu, que não vai acontecer nada, não. Somos falíveis, né? Estamos sempre sujeitos a quedas, estamos sujeitos a eventualmente cair num pecado mortal e nos separar da graça, né? E perder o céu, perder as nossas almas, né? Então talvez fosse uma certa presunção, né? Nossa acreditar, né, com unhas e dentes na perseverança final, né? Mas por outro lado, vemos, né, na biografia de alguns santos que, embora isso não tenha sido dito de forma explícita, alguns santos viviam isso de forma tão clara, que eles tinham tanta certeza, né, do amor de Deus, de que Deus está ao seu lado, que eles viviam essa esperança, né, sem precisar ficar dizendo isso, né? Eu terei a perseverança final, tenho certeza disso. A gente não tem certeza, mas a gente vive isso com os nossos atos, né, e a partir daí a gente conquista essa perseverança final. Isso está presente na vida dos santos, né? E perder a esperança é isso. Olha, é interessante, né? Porque a desesperança muitas vezes é fruto da ideologia. O que é uma ideologia? O que significa ideologia? A fé cristã é uma ideologia? Diz que não. A fé cristã é um acontecimento real, é uma coisa que já aconteceu, e isso separa a fé cristã das ideologias. As ideologias são coisas, são expectativas, coisas um tanto utópicas, criadas, e a fé cristã não. A fé cristã é algo que já aconteceu. A fé cristã é uma pessoa, é um evento histórico, algo que já aconteceu na história. Deus, que estava lá no transcendente, se encarnou, se fez homem e veio para a nossa salvação, né? Então nós temos uma segurança de acreditar em algo que já aconteceu. Isso já aconteceu na história. Deus, que estava lá no transcendente, nos céus, já se fez homem, já está entre nós, né? Já veio, né? E continua presente entre nós, apesar de já na festa da ascensão aos céus, nós celebramos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já no seu corpo e na sua alma, volta aos céus, mas ele continua presente no seu corpo místico, que é a igreja. A igreja é a perpetuação da encarnação do Verbo. Ele continua presente no tempo, ele continua presente aqui no mundo material, né? Ele continua atuando, né, para a nossa salvação, né? Já as ideologias não. As ideologias você vai pensar em algo utópico, então
Toda a ideologia que foge um pouco desse quê transcendente, né, que quer um mundo perfeito no imanente, né, um mundo perfeito aqui nesta terra, ela está fadada à desesperança porque em algum momento vai vir uma rasteira, né, vai vir uma queda, vai vir aí uma dificuldade, né, e a gente pode acabar se frustrando se a gente coloca a nossa fé não na verdade, né, mas numa ideologia, né? Puxa, olha, não acredito mais em nada, o mundo é cada um por si mesmo, com aquela música do Titãs, né? Uma música até ofensiva a Deus, né? Cada um por si, Deus contra todos, né? E algumas pessoas vivem um ceticismo extremamente triste, né? Não é triste você viver dessa forma? Olha, eu não acredito em amor, eu acho que o mundo aqui é cada um por si, e isso leva a um certo cinismo, isso leva ao egoísmo, né? Olha, se é cada um por si, eu vou buscar o meu e que se dane os outros, né? Porque na hora que eu estou no perrengue, ninguém liga para mim. Na hora que eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, né? Então, a ideologia, o que é isso senão desesperança? Essa sina triste da pessoa que não tem a fé na verdade, né? A pessoa pode envelhecer e se amargurar, e endurecer seu coração. Porque na maioria das pessoas, né, na maioria de nós, a vida vai dar porrada, a vida vai dar pancada, né? E se a gente não coloca as nossas esperanças, né, nas coisas do alto, a gente corre o risco de cair na desesperança, né? De cair num ceticismo, num cinismo, olha, não acredito mais em bondade. Nada deu certo? Pois é, nada deu certo, não acredito mais. Ninguém nunca fez nada para mim, né? E quantas vezes isso não é mentira, né? A gente diz isso, mas se você para pensar, puxa, tanta gente fez tanta coisa para mim, né? Porque às vezes no nosso egoísmo não enxergamos isso, né? Às vezes do pai de família que a esposa faz tudo, cuida da casa, cuida das crianças e tal, não sei o que, papapá, e às vezes uma demanda que ele tem que não é atendida, pô, mas ninguém faz nada por mim, eu tenho que fazer tudo sozinho, né? E vice-versa, né? Na vida em família isso é muito presente, né? Às vezes não enxergar, né? que cada um tem a sua vida, né? Que você deve fazer as coisas para o outro e não para si, não esperar que façam para si, mas colocar-se à disposição de fazer as coisas pelo outro, que é muito fácil a gente cair nesse egoísmo de pensar que ninguém faz nada por a gente, né? Que a gente tem que fazer tudo, que tudo cai nos nossos ombros, né? E se a gente não enxerga que, olha, a vida é carregar cruzes no ombro, é assim que eu vou conseguir a minha felicidade, né? Amando, né? Colocando as cargas dos outros nas minhas, mas não dessa forma murmurativa de ficar me lamentando por isso. Puxa, eu nunca consigo ter tempo para as minhas coisas, né? O tempo inteiro eu tenho que fazer as coisas para os outros, eu nunca tenho tempo para mim, né? E esse egoísmo é uma cilada do demônio, que leva à desesperança, leva à tristeza, leva a uma vida de amargura, que perde o brilho, né? Mas se por outro lado colocamos o nosso amor em fazer as coisas para os outros, a esperança se acende, né? Fazemos, não esperando, como Cristo nos ensina, ter aqui a nossa recompensa, porque muitas vezes não teremos essa recompensa aqui, muitas vezes faremos de tudo pelos outros, né? Para quem tem filhos, né? Às vezes isso é tão realidade, né? Para quem tem filhos adolescentes, você faz tudo para aqueles meninos, planeja ali, dá uma boa escola e tal, tá com eles e tal, e às vezes o filho adolescente te dá uma patada, te dá aquela resposta virada, né? E, olha, não espera dele o amor de volta, espera de Deus. Faça por ele, mas faça também por Deus, que Deus não há de te decepcionar. Deus não vai te decepcionar, e apenas Ele não vai te decepcionar. E aí a sua esperança mantém acesa. E isso mantém acesa também a caridade. Porque se a gente perde a fé, a gente perde a esperança e perde a caridade. É uma sequência, é um dominó. Essas coisas andam juntas, né? Como eu vou ter esperança em amar Deus de volta se eu não tenho fé que Deus me ama? Como eu vou desenvolver o amor a Deus se eu não acredito que eu posso amar a Deus? Eu sou um ferrado mesmo, não consigo isso. Claro, eu sou de fato, mas porque Deus me permite, eu conseguirei amá-lo de volta, né? O mérito é dele, né? Apenas eu tenho que corresponder à sua graça. E se correspondo, amarei ele de volta, conquistarei a santidade e conquistarei a minha felicidade plena. Então,
ajuda a gente a crescer nessas 3 virtudes teologais que já foram enxertadas no nosso coração pelo batismo, se a gente faz atos de fé, atos de esperança e atos de amor, atos de caridade, né? E essas 3 primeiras súplicas da oração do Pai Nosso vão alimentar essas 3 virtudes. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, a fé. Venha a nós o vosso reino, a esperança, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que é a vontade de Deus, que nós amemos. O que Deus nos pede, que amemos. Amai ao próximo como a ti mesmo e amai a Deus sobre todas as coisas, né? No caso aqui, a ordem dos fatores altera o resultado, né? É o contrário, amar a Deus sobre todas as coisas, em segundo lugar, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, isso é fazer a vontade de Deus, né? Lembra, né? A gente falou agora no começo da aula, né? Seguir os mandamentos, aqueles que seguem os mandamentos fazem a minha vontade. Agora, seguir os mandamentos é o mínimo do amor, né? É o formato mínimo do amor, é não ofender a Deus indo contra seus mandamentos, né? Mas somos chamados a um amor maior, somos chamados a um amor que não tem limites, né? Amemos o máximo que podemos, né? Uma vez eu estava falando sobre isso, né, com uma pessoa, não se deve colocar limites no amor, né? E esse amigo falou assim, não, tudo que é exagerado é ruim, né? Tudo que é radical é ruim em si. Você não acha que nada que seja radical possa ser boa? Nada, nenhuma exceção. Olha, eu acho essa sua visão um tanto radical, né? Nada, não tem uma exceção, né? Então, o amor é a exceção que faz a regra, né? Se toda regra tem uma exceção, né? Tudo que é radical é ruim, menos o amor, né? Podemos ser radicais no amor. É claro que você pode confundir, não, se eu for radical no amor ao outro e não cuidar da minha saúde, esse meu amor está me prejudicando. Não, o seu amor está desordenado, né? As virtudes cristãs são ordenadas, faz parte do amor eu ter também um certo amor próprio, né? Não de me achar superior ao outro, mas para cuidar da minha saúde, cuidar do meu bem-estar, para que eu possa estar bem para servir aos demais, né? Se eu não estou bem com a minha saúde para servir aos demais, né? Essa falta do meu amor próprio por mim mesmo vai prejudicar aos outros. Então as virtudes cristãs, elas estão interligadas, né? Eu sou médico, né? E às vezes uma tentação muito forte que eu tenho é que o trabalho do médico pode não acabar nunca, né? Em outras áreas também, né? Não é só na medicina, mas sempre tem alguém passando mal, sempre tem um vizinho, um primo, hoje a sogra do meu irmão, que liga assim, puxa, você pode aqui vir aqui dar uma escutadinha aqui, né? E olha, seria uma falta de amor não ir, né? Depende, né? Se você se excede, né, por amor ao outro, né? Puxa, eu fui chamado para essa vocação, eu vou lá servir quem me pede, mas com isso, pô, eu deixo a Laila com aquele monte de crianças o dia inteiro sem ajudar ela, é evidente que o meu amor está desordenado, né? Então, olha, peraí, para a virtude estar ordenada, tudo bem, eu estou disponível para você, mas há um limite, né? E aí não é um limite do amor, né? Como essa falsa noção de que o amor precisa ser limitado, é que o amor precisa ser ordenado. O amor precisa ser ordenado. Não requer o meu amor apenas o vizinho que está passando mal, a sogra de não sei quem, o outro que pediu. Existem outras pessoas que também precisam do meu amor, que também precisam da minha atenção. Então isso não é uma falta de amor, é apenas colocar em ordem, né? Qual é a prioridade, né? O que Deus me pede nesse momento. Então, amar demais não é uma falha muito comum no século XXI, que é um vício chamado ativismo, né? O que é o vício do ativismo? Fazer demais e não fazer aquilo que importa. É o vício de Santa Marta, talvez, né? Bom, é santa também, né? Quando a gente fala de Marta e Maria, né, as duas são santas. Fala de Santa Maria e Santa Marta, né? Agora, Santa Marta toma uma repreenda de Cristo quando está ali atarefada em muitas coisas, né? Marta, ó, se inquietas com muitas coisas e uma só é necessária. Então, ativismo, às vezes, é quando a gente começa a querer fazer muitas coisas e por não ter organização, a gente esquece daquilo que é essencial e muitas vezes acaba fazendo essas coisas de forma mal feita, né? E tentando fazer mais, que nem sempre é fazer melhor. Às vezes, para que você faça melhor, você precisa fazer menos e se colocar em oração para ver o que Deus me pede nesse momento, qual é a prioridade que eu tenho que dar nesse momento, né?
E às vezes pedir, né, uma ajuda de Deus na oração para tentar ver, né, aquilo que é necessário ser feito nesse momento para estabelecer prioridades e estar naquilo. E fazer aquilo de coração, fazer aquilo bem feito, né? São José Maria Escrivá ensina, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? O que tem que ser feito, o que precisa que seja feito nesse momento. E se eu caio no ativismo, às vezes eu vou fazer um monte de coisa que talvez eu não precisasse fazer, né? Eu sei lá o que Santa Marta estava cozinhando ali para as pessoas naquele dia que Cristo visitou, mas puxa, se vem uma pessoa tão importante na minha casa, né? Cristo, né? É claro que uma dona de casa vai querer que essa pessoa seja bem recebida, né? Que tenham coisas boas para comer e para beber, que a casa esteja arrumada, que não pode estar com a casa toda empoeirada. Cristo vai na sua casa, caramba, né? Eu fiz essa comparação outro dia. Pensa que o Papa Francisco vai, ó, eu estou indo para o Brasil e, Tiago, eu vou me hospedar na sua casa, né? Claro que você não vai deixar ali a cama ali com o lençol amafranhado, aquela poeira, você vai querer que esteja tudo no tintim. Mas às vezes, se você exagerar, peraí, esses quadros aqui, acho que está 1 milímetro para cá, e o Papa está ali falando um monte de coisa importante, você não está nem prestando atenção, porque você está vendo os detalhes da cara. Ó, tudo bem, é bom que você queira cuidar dos detalhes, mas você não está ouvindo o que eu vim aqui para dizer que é o mais importante. Desperta. Exatamente, Cristo está falando ali. E aquilo que ele está falando é algo muito importante, né? Ele está criando relação. Marta, esquece um pouquinho o excesso aí para poder vir aqui, senta aqui também, ouve o que eu tenho para dizer, né? Cria vínculo, cria relacionamento comigo. Ok, vamos voltar aí ao catecismo. Então, a gente falou da primeira série de pedidos, né, que são os pedidos teologais. Depois você tem 4 pedidos que são mais humanos. A segunda série de pedidos, parágrafo 2805, desenrola-se no ritmo de certas epicleses eucarísticas, né? Caramba, o que são epicleses eucarísticas? Ele vai explicar. É a apresentação de nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das Misericórdias. Sobe de nós e nos diz respeito desde agora neste mundo, né? Então, o pronome, né? A gente usava a segunda pessoa, agora a gente vai usar a primeira pessoa. Enquanto era santificado seja o vosso nome, vosso. Venha a nós o vosso reino, vosso de novo, seja feita a vossa vontade, 3 vossos, agora vai vir 4 nossos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, são 2 aqui, né? Mas os 2 estão na mesma súplica, né? Perdoai as nossas. Seja feita, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Livrai-nos do mal. Então são 4 nós, dizem respeito a nós. Dai-nos, perdoai-nos, não nos deixe e livrai-nos. O 4º e o 5º pedido referem-se à nossa vida como tal para alimentá-la. Qual é o 4º e o 5º pedido? O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Então, refere à nossa vida para alimentar o pão nosso de cada dia ou para curar, né? Perdoai as nossas ofensas, curai do pecado. E os 2 últimos referem ao nosso combate pela vitória da vida, né? E não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. O combate da própria oração. É muito linda, né, a oração do Pai Nosso, ela é meio que um resumo de tudo. Mediante os 3 primeiros pedidos, somos confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados pela caridade. Olha aí as 3 virtudes teologais aparecendo aí. Criaturas e ainda pecadores, devemos pedir por nós, estendendo este nós até as dimensões do mundo e da história que oferecemos ao amor, né? Então, isso também é muito interessante, né? Quando pedimos no Pai Nosso, não pedimos apenas para nós individualmente, pedimos para nós como coletividade, né? É sempre no plural, né? O pão meu de cada dia me dai hoje, não, né? Perdoai-me as minhas ofensas, não, embora sou eu que estou pedindo, né? E é evidente que eu vou pedir para mim também, eu sempre tenho em mente essa visão coletiva, né? Eu estou pedindo para toda a igreja, né? A oração do Pai Nosso é uma oração da igreja, né? Onde todos rezamos, né? Pedimos por todos. E aí agora ele vai esmiuçar cada uma das súplicas, né? Santificado seja o vosso nome. O termo, aí é aquilo que a gente falou, né? O termo santificar não é no sentido causativo, você não vai pedir para que Deus fique mais santo, né? Deus já é o todo santo. Eu não tenho nada a acrescentar à sua santidade. Eu não tenho nada a acrescentar a Deus, né? Nada que eu faça acrescenta mais nada a Deus. Deus já é infinito, né? Ela deve ser, então, no sentido
estimativo, né, que é o reconheço Deus como santo, é o trato de maneira santa. Desde o primeiro pedido ao nosso Pai, somos mergulhados no mistério íntimo da sua divindade e no evento da salvação de nossa humanidade. A santidade de Deus é o centro inacessível de seu mistério eterno. Ao que deste mistério está manifestado na criação e na história, a Escritura chama de glória, a irradiação de sua majestade, né? Então, esse conceito, o céu como transcendente, o céu como a glória. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus o coroa de glória. Mas pecando, o homem é privado, ele perde a glória de Deus. E Deus vai manifestar sua santidade, revelando e dando o seu nome, a fim de restaurar o homem segundo a imagem do seu Criador, né? Então ele vai remeter aquela passagem, aqueles aspectos, né, do Antigo Testamento, que a gente já falou que o nome de Deus não era conhecido, né? Ele não foi conhecido por Abraão, foi dito apenas a Moisés, né, naquela passagem da sarça ardente, né? Javé, né? Eu sou. A gente já falou sobre isso, né? Não vou me ater aqui, né? Mas esse nome que é revelado, a gente ressalta esse nome como um nome santo. E aquele da liturgia das horas das laudas, Messias e seu precursor, tem aparecido? Como é que é? Aquele cântico, Messias e seu precursor. Messias é o... E o precursor, né? Aquele bendito seja Deus de Israel, que é seu povo visitou e libertou. Sim, porque assim, você já tinha tido uma aliança com os patriarcas, né, com Noé, com Abraão, mas ele ainda não havia, a revelação, ela foi uma coisa progressiva, né, ao longo do Antigo Testamento, até culminar com a encarnação do Verbo. E nessa revelação progressiva, ainda que tenha estabelecido a aliança com Noé, né, e a gente tem aquele símbolo, né, da aliança como círculo, né? A aliança é um círculo porque é algo que não tem fim, né? O círculo é uma imagem que não tem fim, você percorre e ele é infinito. Assim como a aliança de Deus é infinita, né? O matrimônio cristão, ele é um matrimônio até que a morte os separe, ele é infinito, né? Não como certos Vinícius de Moraes dizem para aí, né? Que não seja para sempre, posto que a chama, né? Mas que seja eterno enquanto dure. Tudo bem, se você pensar que Vinícius está falando enquanto dure esta vida, né? Porque como Deus, como Cristo nos ensina, né? Quando chegar no céu, os homens já não mais se darão em casamento, mas serão como os anjos. Mas a aliança tem esse símbolo também na aliança com os patriarcas, né? Quando Deus faz aliança com Noé, no final do dilúvio, aparece aquela imagem do círculo que é o arco-íris, né? Como um símbolo da aliança, né? E quando Deus faz a sua aliança com Abraão, é o símbolo da circuncisão, né? No pênis do menino judeu que ele corta e faz, né? Até hoje os judeus fazem, né? A circuncisão, que simboliza essa aliança de Abraão com Deus, né? Com o seu povo escolhido, esse círculo, né? Essa aliança. Então, ainda que ele já tenha feito aliança com os patriarcas, né, ainda não havia revelado o seu nome, né? Ele vai se revelando aos poucos, de uma forma pedagógica, né? Por quê, né? Deus se revela e se oculta ao mesmo tempo. Porque se Deus se revelasse já como um todo, já aqui, né? Puxa, por que eu não vejo Deus face a face já aqui nesse mundo? Seria tão mais fácil amá-lo dessa forma. Porque não seria amor. Se Deus se revelasse plenamente já aqui, isso seria irresistível, né? Seria óbvio que aquele caminho é o caminho melhor. E aí não seríamos servos amorosos, seríamos robôs. Seríamos obrigados a segui-lo, né? Então, para que haja um mérito de nossa parte, né, Deus se oculta. Né? Porque se Deus já se mostrasse, seria muito fácil, olha, eu vou seguir esse caminho, né? E exatamente para que eu ame, eu preciso ter liberdade. Para que eu ame, eu preciso, olha, eu posso voluntariamente amar a Deus, ou eu posso voluntariamente virar as costas para Ele, né? Se eu tenho escolha e opto por amá-lo, a minha escolha tem um mérito porque eu decidi, eu tive uma participação em amá-lo. E se revelasse plenamente já, neste momento, não seríamos capazes de optar por outro caminho. E perderia o mérito os nossos atos de amor, porque não seríamos servos amorosos, seríamos robôs. Faríamos aquilo meio que obrigados, como automáticos, né? Não teríamos mais livre-arbítrio, né? Uma vez que vemos Deus face a face,
acabou, está tudo cristalizado, já não tenho mais o que decidir, né? Já é óbvio que este é o caminho. Por isso que a revelação, ela vai se dando de forma pedagógica, ela vai se dando de forma progressiva, né? Eu faço uma aliança com os patriarcas, eu faço uma aliança com Abraão, e aí com Moisés ele revela seu nome, né? Mas espera aí, quando eu for lá no Egito para dizer, eles vão me perguntar qual é o seu nome, né? Porque os povos antigos eles davam nomes aos deuses, né? Mercúrio, Vênus, né? Eles vão dizer, né? Não é pena ele dar esse nome que não é nome, né? Eu sou, é um nome que é meio que não é nome, mas que diz muito a respeito do que ele é, né? Porque se ele é, todo mais não é. O nosso ser só é na dependência do querer de Deus. Se Deus não sustenta o nosso ser, nós deixamos de ser, porque sozinhos não somos nada, somos pó. E o nosso ser só é em si porque é em Deus. E Deus ele tem o ser em si mesmo, não depende mais de ninguém para ser, né? Então, o nome é revelado e a gente reforça pela oração do Pai Nosso que esse nome é santo. Segunda súplica, venha a nós o vosso reino. No Novo Testamento, o mesmo termo Basileia pode ser traduzido por realeza, que é um nome abstrato, ou reino, que é um nome concreto, ou reinado, que é um nome de ação. O reino de Deus existe antes de nós. Aproximou-se no verbo encarnado, né? Então o reino de Deus está lá, né? Desde quando? Desde todo sempre. Se o reino de Deus é o local onde está Deus, que não é um local físico, não é um local geográfico, é um local transcendente. Então a própria palavra local ela é inapropriada, porque local diz respeito a espaço, e espaço é o imanente, é o que está aqui nesse mundo. O transcendente é algo que está além, né? Quando Pilatos pergunta para Cristo, né, então tu és rei, né? Cristo responde, o meu reino não é deste mundo, o meu reino está além, o meu reino está no transcendente, né? Então, esse reino que está no transcendente sempre existiu, desde antes de nós, né? Porque Deus é aquele que existe desde todo o sempre. Deus não teve não se iniciou, não havia Deus e passou a haver. Deus é aquele que existe desde todo o sempre, né? Assim como o verbo de Deus, né? O Evangelho de São João começa assim, no princípio de tudo já estava lá o verbo, né? O Gênesis começa assim, né? Deus estava no começo e Deus disse, faça-se a luz, né? Quando o Gênesis coloca Deus disse, ele está falando um verbo, Deus está falando, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade já presente no capítulo 1 do Gênesis. E o Gênesis vai falar do Espírito Santo também, né? E o Espírito de Deus pairava pelas águas, né? Então tinha Deus Pai, tinha Deus Filho, que era o verbo, né? Faça-se a palavra de Deus, e tinha o Espírito Santo ali. Esses já existem desde todo sempre, o reino já existe desde todo sempre. E ele se aproxima de nós pelo verbo encarnado, né? Vem a nós o vosso reino. O reino estava lá distante, inalcançável, nós não poderíamos ir até ele, mas ele veio a nós pela encarnação, né? Então ele que estava lá no transcendente veio para o mundo em que vivemos, veio para o imanente, está aqui nesta realidade, não como uma ideologia, mas como um evento histórico, algo que já aconteceu no tempo. Deus veio, se fez presente, se fez carne e habitou entre nós. Levando para a atualidade. Na atualidade seria a igreja. Isso, né? A igreja é a perpetuação do mistério da encarnação do verbo, né? Quando Cristo já ressuscitou, subiu aos céus, né? Então ele voltou para o transcendente, sim, mas de uma forma misteriosa ele não nos deixou sozinhos. Ele nos envia o seu Paráclito, o Espírito Santo, e pelo Pentecostes, a gente diz que a Igreja Católica surgiu no dia de Pentecostes. Acontece algo misterioso, né? Que é o que Santo Agostinho chama de Cristo total. A Igreja e Cristo são um só, né? São uma mesma pessoa, onde a Igreja é a cabeça, onde Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? Mas fazemos um só com Cristo, e pedimos isso na liturgia, fazei de nós um só corpo e um só espírito.
E o próprio Cristo, na sua oração sacerdotal, lá no grupo, lá o Pedro colocou, eu não sei se vai dar tempo de eu ler, é muito bonita no Evangelho de São João, a oração sacerdotal de Cristo que ele faz, né, na sua... Logo depois, São João não narra a Santa Ceia, né? Ele narra o lava-pés, e logo depois do lava-pés ele narra essa oração sacerdotal, né? Que Cristo está próximo a se entregar na paixão, ele faz essa oração tão bonita, e ele faz essa súplica, que sejam um, né? Tem uma música lá, que sejam um, né? Acho que o Padre Marcelo canta, assim como eu e tu somos um, Pai, que eles também sejam um em nós, né? Essa súplica pela unidade, né? E a comunhão representa isso, né? Todos nós unidos em um só corpo e um só espírito. Tem um hino da Jara aqui, da Juventude Agostiniana Recoleta, que eles cantam, né? Unidos em um só corpo e um só espírito, em uma só alma e um só coração em Deus. João 17. Então essa unidade é o que Santo Agostinho chama de Cristo total. Cristo se identifica com a sua igreja. Então, já depois dele subir aos céus, quando você tem um Saulo de Tarso que começa a perseguir os cristãos, né? Naquela cena no caminho de Damasco que Saulo cai, né? A Bíblia não diz se ele cai do cavalo, a gente tem que dizer, ele caiu do cavalo, mas se você parar para ler, não tem cavalo nenhum na história. Talvez ele tivesse a pé, talvez ele tivesse de cavalo, mas enfim, isso não é importante. Mas quando ele cai, Cristo fala com ele, né? Quem sois vós, Senhor? E o que Cristo fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não diz, por que persegues a minha igreja? Por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Cristo se identifica com a sua igreja. Ele é um só com a sua igreja. Se você persegue os cristãos, você persegue o Cristo, porque ele e a igreja são um só. E olha que curioso, né? A gente tem uma santa mártir, né? Santa pelo menos, né? A quem questione se ela é mártir ou que ela é santa. Que ela é santa foi reconhecida, né? Que é Joana d'Arc, né? Ela é mártir, não sei, se ela morreu por sua fé, ela é mártir. Se ela morreu por sua pátria, pela França, ela é santa, não é mártir. Mas há quem questione, né? Que era uma guerra de 100 anos, né? Da França com a Inglaterra, e que ela participou dessa guerra. Ela morreu pela sua pátria ou pela sua fé? Há uma certa conversa. Se morreu pela sua fé, é mártir. Se apenas morreu, é santa. É reconhecida como santa. É santa, ninguém questiona. Há quem questione se ela é mártir. Nem todo santo é mártir. O mártir é aquele santo que morreu pela sua fé, né? 27 de agosto. O dia de Santa Joana d'Arc? Depois foi de Santa Mônica, mesmo dia de Santa Mônica. Ah, é? Enfim. E Joana d'Arc morreu numa das Inquisições, né? E quando tem o livro dela, a biografia dela está quem assina aquela plataforma Lumine, né? Que hoje, em tempos de Netflix, Amazon, tem uma plataforma de bons filmes cristãos, né? Não só de filmes cristãos, mas que são filmes bem apropriados para os cristãos, que é essa Lumine. E tem um filme antigo, muito bonito da biografia dela, que tem essa cena, né? Que, você vai falar alguma coisa sobre a igreja que te condenou? Aí ela fala, olha, penso que eu amo a Cristo e em relação a Cristo e a igreja, não vejo distinções entre eles, né? Acho que são só. Então eu continuo amando a igreja, né? Então você reconhecer, né, na igreja o Cristo, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica, né? O Pedro, quando dá essa aula, ele frisa que ele não gosta, ele acha inapropriado uma expressão que se diz por aí, que é a igreja santa e pecadora, né? Não, o nosso credo é uma igreja, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, não na igreja una, santa, pecadora, católica e apostólica, a igreja que é santa, porque se a igreja é o corpo místico de Cristo, o corpo místico de Cristo não é pecador, é santo. Os homens da igreja podem se afastar da igreja e vir a pecar, né? Mas eles não agem como igreja quando pecam, né? Quando a gente celebra o batismo, né? Na liturgia do batismo, isso é dito, né? Renuncia ao demônio e às suas obras. Quando somos batizados, né? No caso da criança, os pais e os padrinhos fazem esses juramentos pelo pequeno. No caso dos adultos, os próprios adultos fazem esse juramento. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao demônio, né? Eu não vou mais pecar, ainda que como falíveis, provavelmente voltaremos a pecar, mas fazemos esse firme propósito de não mais pecar, porque entendemos que somos santos. A partir do momento que somos incorporados à igreja, somos incorporados ao corpo de Cristo, fazemos um só com Cristo, né? Na biografia também do santo José de Anchieta, né? É um santo que viveu aqui no Brasil, não era brasileiro, esse jesuíta, né? Que fez muito apostolado com os índios.
E alguns desses índios eram canibais, né? Eles comiam, né, os inimigos, né, porque acreditavam que pegariam as virtudes do inimigo comendo eles. E um determinado índio, você não vai lá matar o cara e comer o cara, né? E esse índio que já estava recebendo catequese, não vou, porque eu sou um homem de comunhão, não faço mais essas coisas, né? Uma vez que somos incorporados à igreja e somos homens de comunhão, né, recebemos o Cristo e somos um só com Ele, né, devemos abdicar do pecado, né, somos santos, né, porque somos a continuidade de Cristo, né, e Deus quis, né, que assim como os milagres de Cristo serviram para fortalecer a fé, e o maior fim de um milagre era fortalecer a fé, o que Cristo queria era que as pessoas acreditassem, né? E ele fala, olha, eu não quero que vocês venham aqui porque vocês querem pão, vocês estão vindo aqui porque vocês querem comer pão para se fartar, eu quero que vocês acreditem em mim. E a função principal dos milagres é despertar a fé. E até hoje, né? Por que até hoje temos santos que fazem milagres? Né? É uma forma de continuar despertando a fé das pessoas. Cara, se fosse uma coisa corriqueira, de novo é aquilo, é um Deus que se revela plenamente, que acabou, né? Não temos mais que fazer atos de fé, né? Mas, puxa, às vezes Deus coloca ali uma coisa ou outra que, olha, bota aí um milagre de Fátima, aí que o sol dançava, né? No céu, e 70 mil pessoas viram o sol dançando. Puxa, uma coisa extraordinária, né? Mas isso não é o principal. O principal é a fé. O principal é a transformação na vida daqueles 3 pastorzinhos, né? Como se transformaram pessoas mais santas, né? Francisco, Jacinta e Lúcia, né? Esse é o principal, né? É continuar sendo Cristo, né? Nós, como cristãos, temos a obrigação de continuar os caminhos de Cristo no mundo, né? De continuar pregando, de continuar buscando mais almas para Ele, né? De continuar fazendo aquilo que Ele veio fazer no mundo, né? É reunir todos em Deus, né? O catecismo vai falar daqui a pouco, para que Cristo seja tudo em todos, né? O reino de Deus pode até significar o Cristo em pessoa, a quem invocamos com nossas súplicas todos os dias e cuja vinda queremos apressar por nossa espera. Assim como Ele é nossa ressurreição, pois nele nós ressuscitamos, assim também pode ser o reino de Deus, pois nele nós reinaremos. Esse pedido é o Maranatá, o grito do Espírito da esposa, vem Senhor Jesus, né? Maranatá significa isso, esse nosso clamor pela segunda vinda de Cristo, né? Vinde Senhor Jesus, né? Falamos na liturgia da missa, né? Vinde Senhor Jesus, é a vinda do reino, é a vinda do reino. Deus já veio, né? Cristo já veio a sua primeira vinda, né? E virá novamente para julgar os vivos e os mortos, né? Clamamos por esse momento de nos unir definitivamente a Ele, né? Para viver o amor de forma mais plena, né? Vinde Senhor Jesus, não como um desesperado, né? Que pede um cataclismo, um meteoro, porque o mundo está perdido, né? Mas porque sabemos que quando vemos o fim das coisas e a morte, né? Sabemos que Deus cuida de nós como um jardineiro, né? Que vai cultivar as suas flores e vai colhê-las quando elas estão mais belas, né? Para levar junto a eles e colocá-la num vaso bonito, né? Na oração do Senhor, trata-se principalmente da vinda final do reino de Deus, né? Essa segunda vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos, mediante o retorno de Cristo. Mas esse desejo não desvia a igreja de sua missão neste mundo, antes a empenha ainda mais nesta missão, pois a partir de Pentecostes, a vinda do reino é obra do Espírito do Senhor, para santificar todas as coisas, levando à plenitude sua obra. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a terceira súplica teologal, a súplica que diz respeito a Deus. É a vontade de nosso Pai que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então temos que fazer apostolado. Deus quer que todos os homens sejam salvos, que todos conheçam a verdade, né? Então, eu já fiz essa súplica aqui, né? Se o teu colega de trabalho vive uma vida afastada de Deus, né? Um dia, quando for a hora dele ser julgado, né? Deus há de vir para julgar os vivos e os mortos, né? Fala, e aí, meu filho? Você amou a Deus? A Deus? Mas eu não sabia que eu tinha que amar a Deus. Mas você não sabia que você tinha que amar a Deus, né? Pô, mas você era vizinho do Tiago. O Tiago nunca falou para você que você tinha que amar a Deus? Não, o Tiago nunca falou, pô, Tiago,
passou assim anos ao lado daquele cara e não falou com ele, né? Então, Deus vai nos cobrar isso, né? Que nós façamos apostolado, porque Deus quer que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, não é que você vai entrar no BRT com uma Bíblia na mão, fazer penitência, como João Batista dizia, pois é chegado o reino de Deus, né? Apostolado deve ser natural, né? O apostolado do homem moderno é natural, é através da amizade, né? Desenvolvendo a amizade, querendo o bem a todos, né? Você não é amigo de uma pessoa se você não quer o bem daquela pessoa, né? Devemos querer o bem de todos. Então conhecer o seu vizinho, né? A gente às vezes mora em condomínios grandes aqui, né? Que, sei lá, estou olhando aqui, mas eu estimo que talvez esse condomínio aqui tenha mais de 10 prédios, né? Talvez cada prédio deva ter uns 23, 24 andares. Cada andar deve ter uns 6 apartamentos, né? Quantas famílias moram aqui, né? E parece que é uma distância maior entre as pessoas, né? Você sabe quem é seu vizinho da frente, você sabe quem é seu vizinho de cima, você sabe quem é seu vizinho de baixo, né? Acho que antigamente isso era uma coisa mais, né? As pessoas... no subúrbio ainda se faz mais isso, né? Que é uma coisa muito boa, né? Uma vez eu visitando um primo que mora num bairro subúrbio, assim, aquela cena que você vê às vezes as pessoas pegando cadeira de praia e botando na calçada e sentam na calçada para bater papo, né? E tem uma coisa muito boa nisso, né? A gente precisa ter relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como é que eu posso querer levar a palavra de Deus para as pessoas se eu não me relaciono com as pessoas? No interior. Então, tomar um café com um vizinho é uma coisa meio... que talvez hoje seja considerada meio ultrapassada, ainda mais em tempos de pandemia, né? Mas é uma coisa boa, né? Para você criar relação, saber quem são as pessoas que estão ao seu redor e através da amizade, né? Através da confidência, falar alguma coisa de Deus para essa pessoa, né? Você vai desenvolvendo a amizade, puxa, né? Legal, né? Você está aí com seus filhos, às vezes eu tenho uma dificuldade que meus filhos estejam aqui com a gente, porque meus filhos já estão adolescentes, não querem mais saber dos pais, querem ir para a rua e tal, não sei o que, olha. Mas uma coisa que acho que a gente sempre teve para ter os filhos presentes na minha casa, a gente reza o terço junto em família, né? E aí as crianças cresceram gostando de fazer isso, é um momento de união entre todos, né? Quem sabe você não vai ter os seus filhos mais presentes, sei lá, vocês rezarem no terço aos sábados, né? Todo sábado e tal. Surge um assunto para falar alguma coisa espiritual, né? Através da amizade, né? Eu falo aí do Nando, né? Esse nosso amigo daqui da paróquia que converteu o chefe dele almoçando, né? Sentou para almoçar. Interessante, você faz uma oração antes de... faço uma oração, né? Porque, pô, tem comida, nem todo mundo tem, né? Agradeço aqui que eu tenho comida, né? Pô, que interessante aí. Abriu um assunto para falar de Deus, né? Tem negócio, eu não vou falar de Deus, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive uma cultura, né, que, olha, guarde a sua fé para a igreja, guarde a sua fé para a sacristia. Ninguém quer ficar falando disso. E como as pessoas querem? Como as pessoas têm sede para ouvir falar de Deus? E às vezes você criando amizade, né, de uma forma muito natural, sai ali um momento para falar alguma coisa de Deus e você vai vivendo que as pessoas têm vontade de ouvir para aquilo, né? Claro, vai chegar no apostolado que vai ter gente que realmente vai estar fechado, que não vai ter vontade, ok, né? A gente não desiste, né? Quando no segundo momento, às vezes surge um assunto de novo e às vezes a pessoa acaba cedendo, né? Mas a gente não... Evangelizar, né? Mas eu falo isso, o apóstolo do século XXI, a evangelização deve ser uma coisa natural, né? Não deve ser uma coisa assim, forçada, uma coisa chata. Amizade, querendo o bem dos outros. Você quer bem os outros, né? Você quer o bem das pessoas. É natural que às vezes as pessoas começam a te ver com outros olhos. Se você pega no Atos dos Apóstolos, né? Eles vejam como eles se amam, né? Como o amor é um anzol de apóstolos, como o amor é um anzol no apostolado, né? Você quer o bem das pessoas, né? Sei lá, as pessoas criam confiança. E as pessoas vêm para você para trazer seus problemas, né? Com o tempo, assim, pô, eu vejo lá que... Como é que é o seu nome? Desculpa. Francisco. Eu vejo que o Francisco, é o mesmo nome do meu filho, o mais novo. O Francisco é uma pessoa de vida reta, uma pessoa virtuosa e tal. Pô, eu estou aqui com uma dificuldade, eu vou ao Francisco para pedir conselho para ele, né? E aí, na confidência, né? Na amizade mais íntima, sai uma oportunidade para se falar de Deus, né? Sai uma oportunidade para falar alguma coisa de fé, né? Poxa, se a gente... pode falar com as pessoas temas às vezes tão
mundanos, né? Da baixaria do debate do Biden com o Trump ontem, né? Por que eu não posso falar alguma coisa mais profunda com os meus amigos, né? Claro, né? Vai ter momentos que vai surgir oportunidade, vai ter momentos que não. Às vezes lá no meio do churrasco do domingo não vai surgir, mas às vezes, sei lá, você tem que almoçar durante a semana, né? Puxa, o fulano trabalha aqui no prédio do lado do meu, né? Vamos almoçar junto. Às vezes ali no tete a tete, né? Só você e o teu amigo, surge um momento aí para poder falar de um tema espiritual, né? De um tema de Deus, né? E as pessoas precisam disso, né? E elas muitas vezes se mostram sedentas para ouvir falar sobre isso. Sedentas, né? A gente tem uma outra pessoa aqui da paróquia também que se converteu com o filho, que era na escola do filho, fazem uma oração no começo da aula, uma oração no final da aula. Então o filho começou a se habituar a rezar na escola. E aí foi botar o filho para dormir, o filho virou para ele: papai, reza comigo antes de dormir? E filho? Não sei. E aí falou para mim: pô, tu é católico? Sou católico. Cara, meu filho ontem pediu que eu rezasse com ele de noite, não sei fazer isso. Como é que se faz isso e tal, não sei o quê, né? Aí foi a porta de entrada para começar a falar do que é oração, por que a oração é importante, o que a oração pode fazer pela gente, né? Ela se converteu, né? Uma pessoa que vivia, não conhecia Cristo, né? Voltando aqui ao nosso catecismo, Cristo quer que todos nós conheçamos a verdade. E há de nos cobrar isso, né? Como diria São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. No Cristo e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente, e uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que lhe agrada, né? E isso é um ato de amor, né? Quando a gente opta por fazer não a nossa vontade, mas a vontade do outro, né? Como os casamentos seriam mais luminosos, né? Se a gente vivesse isso de forma mais frequente, né? Aquela oração de Jesus no horto, né? Aquela oração de Jesus no horto é um modelo de oração também, né? Quando ele está lá angustiado com a sua paixão: Pai, que é a minha vontade? Afasta de mim esse cálice. Claro que a minha vontade. Cristo não era masoquista. Claro que a minha vontade não é subir nessa cruz, ser pregado, ficar ali tomando chicotada, né? Mas, porém, entretanto, todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. A minha vontade é essa, mas eu vou fazer a sua vontade, né? Na oração de sua agonia, ele consente totalmente com esta vontade. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. E por isso que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de Deus. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, né? Então, esse modelo de oração de Cristo no horto é o modelo da nossa oração quando a gente está falando, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então, eu posso ver isso de uma forma geral como um convite ao amor, mas eu posso usar isso especificamente em cada momento da minha vida, né? Você está em dúvida, a gente falou agora há pouco de ativismo, né? Eu tenho dúvida do que tem que ser feito, o que eu devo fazer nesse momento? Senhor, me ilumina, né? Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Essa vontade pode ser os mandamentos? Sim, sem dúvida que a vontade é os mandamentos, mas assim, os mandamentos são mais fáceis, né? Porque eles são mais objetivos. Então é muito fácil. Eu não tenho muita dúvida com em relação aos mandamentos, né? Tem aqui todo o direito do sujeito que eu posso dar um soco na cara desse cara ou não. Eu sei que a vontade é não matar, né? Mas mais do que isso, né? Às vezes, aquele exemplo que eu dei, né? Hoje eu tenho muitas coisas que precisam ser feitas, né? Eu preciso ir lá ver a sogra do meu irmão que acordou com um chiado no peito e pediu lá que eu auscultasse o pulmão dela. Eu sou pneumologista. Eu preciso dar aula de catequese, eu preciso ajudar a Laila com as crianças, eu preciso visitar a minha mãe que está num outro hospital que fez uma cirurgia ontem. Caramba, Senhor, muitas coisas que a gente fazer. Qual é a sua vontade? E colocar isso na oração. E às vezes na oração vem essas luzes para falar de tudo que precisa ser feito, o que é o mais importante, né? E a oração, ela também ajuda a gente a não colocar a nossa vontade egoísta, né? Porque
o egoísmo às vezes pode vir disfarçado, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para mim, como médico, pode ser muito mais fácil eu ir ver paciente do que ficar em casa criando 3 crianças pequenas que criam um inferno na casa. Então, às vezes eu posso, de uma forma egoísta, falar, não, meu amor, eu sou médico. Eu tenho um monte de paciente para ver, ó, toma que o filho é teu. Quem pariu o Mateus que o embale e eu vou lá fazer minhas coisas. Então, às vezes, eu posso me fiar numa intenção que, por si só, não é torta, é uma intenção reta e ver uma pessoa que está sofrendo. Mas, às vezes, eu posso me exceder nisso, na verdade, como um egoísmo de não querer cuidar das coisas da casa. De não querer ajudar minha esposa em outras coisas que são custosas pra caramba, que dão trabalho, e eu me disfarço em coisas que são retas também. Por isso que os mandamentos é fácil. O mandamento ou é reto ou não é reto, né? Ou é certo ou é errado. Então, coisas que não é errado eu querer ver outros. Mas se eu começo a trabalhar demais, né, e não coloco um limite, uma ordenação nisso, pode ser que eu estou usando como desculpa uma finalidade reta, uma finalidade boa, mas na verdade eu estou escondendo o meu egoísmo e a minha responsabilidade de ser um pai presente, colocando, tá vendo? Quando você coloca os mandamentos, é muito mais fácil, porque você não tem dúvida do que é o certo e o que é o errado. Mas às vezes na oração, né, falando da bichinha, falando da oração, qual é a sua vontade? O que eu preciso fazer nesse momento? E vem essas luzes na oração. E às vezes a sua vontade vai se disfarçar em algo. Pô, quem vai dizer para Jesus que não é reto ele não querer se pregar numa cruz? O próprio São Pedro falando, não, Senhor, Deus me livre, né? Que essa não seja a sua sina, né? Quem vai dizer para ele que não é reto ele não querer carregar uma cruz e morrer pelos nossos pecados, né? Mas a vontade de Deus era essa. A vontade de Deus era essa. Então, na oração, a gente não vai apenas ganhar forças para seguir a moral, mas para discernir de tudo que eu tenho para fazer nesse momento, o que é o mais importante, o que Deus quer de mim nesse momento. O que não é uma decisão do meu egoísmo, mas é uma decisão que realmente Deus me pede aqui, nesse momento, né? E vem essas luzes na oração. E se não vem, se a gente tem dúvida, né? É aquilo que a gente falou no começo, quando a gente começou a falar das orações, né? Ver os frutos da sua oração. Você está fazendo a vontade de Deus, você vai crescer em virtude. Deus vai aos poucos te tornando uma pessoa mais santa. Você está se tornando uma pessoa mais santa, você está crescendo em virtude, você está no caminho certo. Você realmente está fazendo as coisas de Deus. Você realmente está fazendo a vontade dele, né? E, se não, está tudo indo meio torto, indo meio errado, talvez eu não esteja realmente fazendo a vontade dele, né? Talvez eu esteja me confundindo. Oi, Ana Clara. Talvez eu esteja aqui me enganando, e isso é uma forma de preguiça, hein? Esse exemplo que eu dei é um vício de preguiça. Preguiça é um vício capital, um pecado capital. Às vezes a preguiça pode se manifestar no ativismo, né? Eu me escondo no ativismo fazendo um monte de coisas que às vezes não são tão importantes assim, para não fazer uma coisa que eu acho mais chata. Eu acho que me custa mais fazer, né? Então, sei lá, me custa muito lavar banheiro. Eu vou lavar louça, vou ficar mó tempão ali lavando a louça. Olha como eu estou lavando a louça com perfeição. Você nunca viu um prato brilhando tanto como aquele. Precisava ter perdido aquele tempo todo ali, né? Às vezes você realmente quis que a louça ficasse sensacional, mas às vezes você quis, não quero é depois de dizer que eu tenho que lavar o banheiro, que é uma coisa que me custa muito mais para fazer, né? Então é ver qual é a vontade de Deus, né? Deus viu qual é a vontade de Deus? Faz o que deves e está no que fazes. A vontade de Deus é que você esteja um tempo com seus filhos. Mas eu vou aproveitar que esse tempo que eu estou com o menino está ali jogando bola de gude, eu vou estar aqui vendo aqui no Instagram, aqui para ver aqui, né? Comentar que no grupo da família lá eu mandei aquela piada, quem riu da piada que eu mandei no grupo da família, vou entrar aqui no WhatsApp e tal, né? Você não está com teu filho, cara, você está vendo o WhatsApp. Faz o que deves e está no que fazes, né? Essa é a vontade do Pai. Bota a sua atenção com ele ali naquele momento.
É o que a gente falava, né? O parágrafo 2826. Pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la, né? Então são duas coisas, porque daí entra aquela tecla que a gente sempre bate, que é essa maluquice do ser humano, que é a dissociação inteligência-vontade. Lembram desse conceito? É um conceito dos psicólogos, né? Nós cristãos chamamos isso de concupiscência, né? Santo Agostinho fala de uma conversão da inteligência e uma conversão do coração. São duas etapas. Uma etapa é discernir, uma etapa é a inteligência, outra etapa é o coração. Qual é a etapa da inteligência? Saber como inteligência o que é o certo, o que eu devo fazer. Mas não basta saber. A outra coisa é fazer efetivamente. Quantas vezes a gente não sabe o que tem que ser feito, mas a gente não faz, né? Eu preciso emagrecer aqui uns 4 quilos. Eu sei que eu não devo comer um bombom na sobremesa, ou às vezes 3 bombons na sobremesa. Mas caraca, eu teimo em pegar aqueles bombons na sobremesa. Eu teimo a fazer aquilo que eu não devo. Eu sei que para eu fazer o meu trabalho bem feito, eu tenho que botar o despertador para tocar 10 para as 6 da manhã e levantar 10 para as 6 da manhã. Mas eu teimo em apertar aquele raio daquele botão que dá mais 15 minutos e levantar só 6h40, né? Então não basta a inteligência, ó, eu sei o que eu devo fazer, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu tenho que ter também a fortaleza de fazer aquilo que eu sei que é o certo. Que é a tal da dissociação inteligência-vontade, né? Muitas vezes a nossa inteligência sabe. Eu como pneumologista, eu trato muitos pacientes que querem parar de fumar, né? E tem desde o cara que não acredita, não, acho que negócio de que fumar faz mal é bobagem, ainda tem pessoas assim. E tem a maioria que sabe que deve parar, mas não consegue. Com a inteligência dele, ele sabe que ele deve parar, mas ele não tem a vontade forte o suficiente para parar. E isso vale para todos os vícios, né? Não só os vícios em drogas, mas os nossos vícios capitais, né? A preguiça, né? Eu sei que eu tenho que levantar da cama na hora, eu sei que na hora de eu preparar um relatório, eu tenho que parar e focar e parar aquilo, mas pô, esse relatório é só para daqui a 3 dias, aí eu procrastino, peraí, então eu vou fazer outra coisa, depois eu faço isso e tal, gente. É um vício procrastinar, né? Se alguém faz a vontade de Deus, a este Deus escuta. Tal é a força da oração da igreja em nome de seu Senhor, sobretudo na Eucaristia, é comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos que foram agradáveis ao Senhor, por não terem querido fazer senão a sua vontade. Podemos ainda, sem ferir a verdade, traduzir essas palavras: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por estas, na igreja, como em nosso Senhor Jesus Cristo, na esposa que ele desposou, como no esposo realizou a vontade do Pai. Olha que bonita essa metáfora, né? A gente falava agora há pouco da igreja como Cristo total, né? Como o corpo de Cristo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como Cristo que está no céu faz a vontade do Pai, nós, igreja, que é o Cristo na terra, também façamos a vontade dele aqui na terra, né? Bonita essa imagem do Cristo total colocada aqui desta forma, né? Quem coloca isso daqui, 3,19, isso é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, né? Em geral, essas pérolas são Santo Agostinho, né? O segundo santo que mais influenciou a igreja. Pode perguntar, quem foi o primeiro? São Paulo, né? Acho que São Paulo foi o santo que mais influenciou a igreja com as suas cartas. Mas é santo, não é? Acho que botaria em segundo lugar Santo Agostinho, né? Grande influente aí na igreja. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então saímos das 3 súplicas teologais para entrar nas 4 súplicas humanas. Dai-nos, é bela a confiança dos filhos que tudo esperam de seu pai. Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, cair chuva sobre justos e injustos, e dá a todos os seres vivos o alimento ao seu tempo. Jesus nos ensina a fazer este pedido que glorifica efetivamente nosso Pai, porque reconhece como Ele é bom para além de toda a bondade, né? Então reconhece que Ele é bom, né? Ele fala, né? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, né? Quanto mais o vosso Pai que é bom, né? Não vai vos dar coisas boas, né? Ele dá o nosso pão todos os dias, Ele nos dá coisas boas todos os dias. O pão nosso, o Pai que nos dá a vida, não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida, todos os bens úteis, materiais e espirituais. No Sermão da Montanha, Jesus insiste nesta confiança filial que coopera com a providência de nosso Pai. Não nos exorta a nenhuma passividade, mas quer libertar-nos de toda inquietação, de toda
preocupação. E é esse abandono filial dos filhos de Deus, né? Então, não é uma questão de passividade, mas é uma questão de confiança na providência. São coisas diferentes, né? Uma coisa evita o desespero, mas, de novo, virtudes cristãs andam juntas. Esperança anda junto com caridade, né? O que são amores senão obras? Né? Se eu não faço nada, eu não amo. Se eu não faço obras, que são meus amores, né? O sujeito que diz para a esposa: meu amor, eu te amo, mas a trata mal, não tem atos românticos, não traz rosas de vez em quando, não abre a porta do carro para ela entrar, não cede os seus gostos pelo gosto da esposa, a esposa rapidamente fala: que amor é esse que são só de palavras, né? Amores é que são obras, obras é que são amores, né? Nós mostramos, né, São Tiago vai falar, né, quando ele fala da fé, né, você fala da sua fé, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, obras são amores, virtudes andam de mãos dadas. Não adianta eu colocar esperança se eu não amo, né? A esperança é de amar de volta. Resumindo, o que está querendo ser dito aqui, né? São José Maria Escrivá, ele resume da seguinte forma: reze como se tudo dependesse de Deus e nada de você. Haja como se tudo dependesse de você e nada de Deus. Concilia as duas realidades, né? Não se desespere, não se preocupe, que preocupação não leva a nada. Eu estou desesperado com esse raio desse coronavírus. Tudo bem. Deus não nos traz uma cruz que não podemos carregar. A vida fica aqui. E São Paulo ensina, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as cruzes que, porventura, Deus permitem que apareçam na nossa vida, de alguma forma podem nos ajudar a sermos mais santos, né? De alguma forma podem nos ajudar a nos desapegar das coisas materiais, né? As dificuldades podem esculpir a nossa santidade, né? Pensa que somos pedras brutas, né? Somos pedras brutas. E se não houvessem dificuldades, talvez a gente não se santificasse, né? Esse é um ponto do livro Caminho, né, de São José Maria Escrivá. Você reclama que o seu caráter se choca com o caráter de outra pessoa, né? Você tem que conviver com uma pessoa que o seu gênio toda hora está batendo com o gênio daquela pessoa. É bom que seja assim, porque se não houvesse esse choque, você não ia perdendo as suas arestas e não iria adquirindo a forma acinzelada da santidade, né? Se o caráter do outro fosse como gelatina, você não se santificaria. A gente se santifica exatamente porque a gente lida com a dificuldade, porque a gente vai perdendo as nossas arestas, né? A gente vai ganhando essa forma esculpida que é a santidade. Então, a gente não deve se desesperar com a santidade. Deixa eu cantar ali embaixo primeiro, só para não pegar chuva no computador. A gente deve agir mais confiantes, né, de que Deus vai prover. Então isso é muito relevante, por exemplo, naquela questão da temática da abertura aos filhos, né? Quando a gente teve a aula lá do sexto mandamento, né, os mandamentos relativos à castidade, a gente falou desse tema cristão que está tão mal visto pelo mundo, né? Essa questão da abertura aos filhos, né? Que quando a gente se casa na igreja, a gente jura isso no altar, né? Recebereis de bom grado os filhos que Deus quiser vos trazer, né? E dizemos que sim, né? E muitas vezes a gente se fecha depois no egoísmo. Olha, peraí, né? No mundo do século XXI não dá para ter mais de 2 filhos, não dá, uma família não aguenta, né? É muito dinheiro, é muita trabalheira, é muito gasto, né? Olha, pode ser que para a sua realidade familiar daquele momento realmente haja algo grave que não seja conveniente que venha um terceiro filho, mas muitas vezes, de novo, é o egoísmo que faz pensar assim: olha, eu não tenho dinheiro para ter um terceiro filho, mas eu saio para jantar fora num bom restaurante toda semana, mas eu viajo para fora numa viagem de férias aí para a Europa uma vez por ano, né? Mas eu troco de carro a cada 3 anos, né? Então, muitas vezes, às vezes, de novo, é o egoísmo ali que me faz, né, eu querer apertar o cinto mais um pouquinho, né?
quem tem família numerosa hoje em dia realmente gasta muito dinheiro e às vezes o sujeito não vai conseguir tirar férias na Europa, né? As férias dele vai ser, sei lá, em Iriri, né? Vai para o Espírito Santo, vai para um lugar mais pertinho, mais barato, né? Vai ter que ter uma vida mais modesta. Tá no frio. Não vai trocar de carro todo ano, não vai sair para jantar fora toda semana. Mas é um ato de generosidade, né? Você dar mais uma vida ao mundo, né? E não ter esse desespero, né? Veio mais um filho, caramba, engravidou de novo, veio mais um filho, como é que eu vou fazer e tal? Deus vai prover. Você não vai ficar passivo, né? Ok, eu sou pai de família, eu não vou ralar no meu trabalho porque Deus vai prover. Não, eu vou usar os meios materiais que Deus me deu para que eu busque ganhar um pouco mais para sustentar uma família que cresceu, né? Mas eu não vou fazê-lo de forma desesperada, assim, ferrou, agora eu estou lascado, né? Eu vou também com aquela esperança filial de que, puxa, meu Deus é o meu pai, ele quer meu bem, ele não vai me deixar no perrengue, ele vai me ajudar, né? Então eu vou organizar as coisas, eu vou agir, mas eu estou confiante que Deus vai fazer a parte dele também, né? E a parte dele ele sempre faz, né? A gente que deixa de fazer a nossa parte, né? Mas a parte dele ele sempre faz, né? Ter essa confiança, né? Não se desesperar, né? Não se preocupar demasiadamente com o amanhã, né? Viver o hoje. Deixa eu fazer o que precisa ser feito hoje, sem ficar me preocupando excessivamente. Não é para eu ser imprudente e não planejar o amanhã, não ter uma reserva financeira. Sei lá, cada um vai ver na sua realidade se deve fazer um seguro de vida, não deve fazer um seguro de vida, quanto deve ter ali naquele investimento para emergência, se isso não cabe na sua vida nesse momento, né? Cada um vai ver na sua realidade. A questão é não perder a confiança que Deus é um Pai, né? E que vai nos prover. Se passarmos por dificuldade é porque Ele sabe que podemos crescer naquela dificuldade, né? Na criação dos filhos, é muito bom para os filhos se os filhos passam um perrenguezinho de vez em quando, né? Faz mal para a criação do filho uma criança que cresce sempre com tudo muito fácil. Deixa de valorizar as coisas, né? Deixa de ter o valor nas coisas que as coisas têm, né? Não é bom para o caráter de uma criança crescer tendo tudo, né? É bom que ela passe um perrenguezinho de vez em quando. Sim. Né? E também nós, né? Quando tudo começa a ficar muito fácil, a gente desvaloriza as coisas com muita facilidade, né? As coisas não completam e quebrou, não tem problema, compra outro, e a gente para de cuidar das coisas para que as coisas durem, né? Para que as coisas fiquem ali mais tempo, né? Qualquer coisa compra outro de novo, né? A gente passa a fazer um mau uso das coisas, né? E a gente fica mais relaxado, né? Então é bom passar um perrengue de vez em quando, isso nos ajuda a ser mais fortes, nos ajuda a ser mais virtuosos. Reza e trabalho, que a gente dizia, né? Quem disse isso? São Bento. Voltou no 2834. Reza e trabalha. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós. Então não é São José Maria Escrivá falava isso também, mas não é dele não. É Santo Inácio de Loyola. Não, 328. Santo Inácio de Loyola. Tendo realizado o nosso trabalho, o alimento fica sendo um dom de nosso Pai. Convém pedi-lo e disso render-lhe graças. É esse o sentido da bênção da mesa numa família cristã, né? Então, fazer a bênção do alimento. Ver que aquilo foi algo que o Pai te deu, né? Isso é uma forma cristã de se comer, né? E eu volto aqui a dizer, né? É uma forma cristã de se comer também, em toda refeição botar uma mortificação. Falou isso lá atrás, quando a gente falou de penitência, que é um tema que em geral o pessoal não gosta, né, quando fala de penitência, mas é boa prática em toda a refeição incluir uma mortificação. Que mortificação? Às vezes é comer um pouquinho mais daquilo que você gosta menos, um pouquinho menos daquilo que você gosta mais, que é não agradar totalmente os seus sentidos, né? Eu até hoje, eu tenho muitas vezes o pecado da gula, é um pecado que eu luto, com frequência está nas minhas confissões, né? E o padre Barreto, um padre que foi meu confessor há muitos anos, né? Ele sempre me dizia essa mesma frase, né? Quando eu voltava a confessar pecado de gula para ele: Renato, ao corpo deve-se dar um pouco menos do que ele pede, pois senão ele o atraiçoa. E de verdade é isso, né? Se você for dando para o corpo tudo que ele pede, vai vir a doença, vai vir a obesidade, vai vir a hipertensão, o diabetes. O próprio coronavírus é mais grave em quem é obeso, né? O corpo te atraiçoa. Então,
dá ao corpo um pouquinho menos do que ele pede, né? É bom você terminar de comer tendo um pouquinho de fome ainda no final, né? E também essa coisa do sensorial, né? A gente não se apegar tanto no sensorial, porque o sensorial dura segundos, e às vezes a gente bota a nossa felicidade em cima de algo que dura segundos, e às vezes isso nos leva ao egoísmo também, né? Eu tinha isso, né? Eu dava um plantão quarta-noite da São Vicente da Gávea, e tinha lá o nosso grupo, não, ó, quarta-feira a gente tá ferrado mesmo, estamos aqui de plantão, quarta-feira é o dia da pizza catuperone, né? E é um pensamento pagano, já que eu tô ferrado mesmo, então eu vou pegar a pizza catuperone, né? Isso é um pensamento ruim, né? Não, já que eu tô errado, eu vou me compensar no sensorial. O que essa pizza catuperone vai me acrescentar? Alguns minutinhos de prazer, não podia sair, a gente pedia para entregar no hospital. Vinha promoção lá, vinha duas, né? Éramos 3 médicos ali, a gente comia aquela pizza de catuperone, que era a pizza de quarta-feira. Claro, era um momento nosso ali da gente parar um pouquinho, conversar, trocar uma ideia, era um momento divertido, mas não deve ser o foco isso, né? Já que eu estou ferrado, eu vou comer aqui um catuperone. Que bem que isso vai me fazer, né? Tem que pensar no bem de confraternização, aqui teus amigos, aí tudo bem, né? Então, o sensorial pode ser bom a gente não se apegar muito, né? Isso é vontade fraca, né? A gente fortalece, a gente falou agora, conversão da inteligência, conversão da vontade. É próprio do cristão buscar fortalecer a sua vontade ao longo da vida, né? E isso é uma forma de fortalecer a vontade. Olha, por mim eu ia encher de arroz à piamontese e, sei lá, o quiabo que eu não gosto tanto, eu vou botar aqui. Aquela folhinha que você bota só para não dizer que não comeu nada da salada ali, né? Bota um pouco mais daquilo que você gosta menos, um pouquinho menos daquilo que você gosta mais, que é uma forma de você ir controlando o seu corpo, né? São Tomás, ele faz essa figura do cavaleiro, né? Quando ele vê espírito e corpo, ele faz essa figura do cavaleiro. Não somos espíritas, a gente não diz que a alma é superior ao corpo. Alma e corpo devem andar juntos, como o cavalo e o cavaleiro, né? E o cavaleiro, ele deve guiar o cavalo, né? E não o cavalo guiar o cavaleiro, né? Então a alma, que entendemos que as faculdades mentais superiores do ser humano residem na sua alma, né? A minha inteligência reside na minha alma, enquanto os meus sentimentos é uma coisa mais corpórea, uma coisa mais sensorial. A alma, a inteligência, o racional deve guiar o corpo e não ao contrário. E quantas vezes a gente age ao contrário? A gente age por emoção e faz algo que é ruim para nós porque agimos por impulso, por emoção, né? Mas eu quero muito comer essa pizza de catuperone, né? E a minha inteligência sabe que eu não deveria comer a pizza de catuperone, mas eu vou lá e como. Então é um exercício de governo do corpo, né? Eu vou botar aqui um pouco mais daquilo que eu gosto menos, um pouco menos daquilo que eu gosto mais. Não vou repetir. O corpo queria muito repetir esse pavê de chocolate. Não vou repetir. Você botou a sua mortificação, né? Quando eu digo botar uma mortificação em cada refeição, às vezes é uma coisa muito simples, tá? Eu queria botar 3 colheres de arroz, eu vou botar 2. Isso. Você não vai se envaidecer, né? Caraca, eu sou santo pra caramba, eu comi 2 colheres de arroz em vez de 3, né? A gente fala, grandes mortificações podem afetar a nossa humildade, né? Então, às vezes elas podem ser perigosas, mas uma pequena mortificação não vai envaidecer ninguém, né? Ninguém vai reparar que você... Outra coisa, né? Você fazer aquilo para aparecer para os outros, né? Quando jejuardes, né? Não fazer que nem os hipócritas fariseus ficam, eu estou jejuando, né? Cara, ninguém vai reparar que você botou 2 colheres de arroz e não 3, só Deus vai reparar. Você faz isso por Deus, Senhor, fazendo isso por você. O meu desejo de comer a 3ª colher de arroz é o pouquinho que eu vou carregar da sua cruz. Isso já é uma mortificação. Então, em toda refeição, a gente poderia botar uma mortificação. E a gente pode oferecer intenções pelas nossas mortificações, né? Falei agora, eu quero converter lá o meu vizinho. Hoje eu não vou comer... na sobremesa hoje tem aí o brigadeirão e tem a pera. Eu queria comer o brigadeirão, mas eu vou comer a pera. Faço essa renúncia, ofereço aí pela conversão do Luiz aqui no meu vizinho. E no trabalho de apostolado, a oração vem em primeiro lugar, a mortificação vem em segundo lugar e a ação vem em terceiro lugar. Quando uma pessoa se converte, não converte porque você foi bom de apostolado, se converte porque Deus queria aquela pessoa. Você foi só um instrumento. E Deus age também através das nossas orações. Não que as nossas orações mudem a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Mas pode ser a vontade de Deus que o que mova a vontade dele seja a nossa oração. Isso é difícil de entender, né?
Aparentemente é paradoxal. Por exemplo, Deus quer que a Maria se salve, pessoa fictícia, tá? E aí você começou a rezar muito pela salvação da Maria. Você acha que é apropriado você dizer que, olha, antes de você rezar, Deus não queria que a Maria se salvasse? Claro que não, Deus quer que todos nós se salvem. Mas o modus operandi de Deus é assim. Quis ele, na sua bondade, que o meio pelo qual a Maria veio a se salvar passou pela sua oração. Então, eu volto à cena lá das bodas de Caná, né? Cristo podia fazer assim e a água virar vinho. Mas não, Deus quer o nosso mérito. Assim como um pai está construindo uma coisa, né? Meus filhos são muito pequenos, né? Vai construir um castelo de Lego. Não posso botar o Thiago para construir um castelo de Lego, o Thiago não vai fazer. Eu vou lá, eu vou construindo com ele. Mas vai lá, Thiago, bota lá uma peça. Aí ele bota a peça. Porra, que bonito o castelo que você fez. O Thiago acha sensacional. Pô, eu fiz um castelaço de Lego, né? É que nem a gente, Deus que faz o trabalho todo. A gente bota ali uma pedrinha do Lego, que a gente fica feliz, e Deus quer que a gente fique feliz. A gente passa a ter um mérito junto com ele, porque a gente participou, né? Mas já era a vontade dele fazer aquilo. Ou na praia pegar tatuí. Pois é, como é que é? Tatuí, pegar tatuí. Puxar e pegar tatuí. Hoje em dia não tem mais. Aí, então, pode ser a vontade de Deus que, para que a vontade dele se realizasse, a sua oração participou. Não que a minha oração moveu a vontade de Deus, a vontade de Deus já era essa, mas era a vontade de Deus que a minha oração fosse um dos meios pelo qual aquilo se realizou. Entenderam isso? Vamos lá. Hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje é também uma expressão de confiança. O Senhor nos ensina. Nossa presunção não poderia inventá-la. Como se trata sobretudo de sua palavra e do corpo de seu filho, este hoje não é só do nosso tempo mortal, é o hoje de Deus. Se recebes o pão cada dia é para ti hoje. Se Cristo está ao teu dispor hoje, todos os dias ele ressuscitará para ti. Como se dá isso, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é o Salmo 2. Hoje é isto, quando Deus ressuscita. Então toda hora essa palavra aparece, né, na liturgia, né, o hoje, né? Isso é um convite para nos lembrar que as coisas de Deus são agora, né? Não deixar as coisas de Deus para amanhã, né? Santo Agostinho ficou muito tempo nessa cilada, né? Senhor, me dai minha castidade, mas não dai-me hoje, dai-me amanhã, né? Hoje eu quero ter relações sexuais, né? Amanhã você me dá a castidade, né? E devemos querer a vontade de Deus hoje, né? Agora é a hora, para que não façamos como as virgens nécias, né? A gente tinha aquela parábola das virgens prudentes e nécias, né? 5 virgens eram prudentes e 5 nécias, não era isso? As 5 prudentes compraram azeite para botar no querosene, na vela dela, para acender a vela quando o esposo chegasse. E as 5 nécias não compraram. Porra, o esposo está chegando, a gente está sem azeite, me empresta. Eu disse, olha, vou emprestar, porque se eu emprestar não vai ter suficiente para minha vela. Vai lá no mercado comprar. Quando elas foram no mercado comprar, a porta se fechou, elas ficaram de fora, porque deixaram para amanhã, né? Parar para pensar que às vezes é muito pouco o que Deus nos pede, né? Pede que a gente tenha um pouquinho de azeite. Em geral, as coisas que Deus nos pede não são grandes, são poucos, né? Devemos buscar fazer coisas grandes, sim, né? Mas o que Ele nos pede é pouco, né? Com o nosso amor devemos multiplicar este pouco, mas o que Ele vai exigir de nós é pouco. Mas devemos cumprir este pouco no hoje, no agora, né? E Ele vai dar a sua graça no agora, né? Ele fala aí também ele falou de pão e palavra, né? Ele faz essa, quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele fala do pão e da palavra. Não vai dar tempo de ler tudo. Ele vai nos dar a palavra, né, a iluminação para discernirmos a inteligência, né, a sua vontade. E o pão é aquilo que nos alimenta para ter a fortaleza, é a vontade, para, uma vez discernindo, executar aquilo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este pedido é surpreendente. É o único pedido que a gente promete algo em troca, né? É o único pedido deles. Todas as súplicas a gente não... Ó, você me dá... Tem as 3 coisas para ele, né?
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aí entra, a gente pede pra gente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não ofereço nada em troca. E não nos deixeis cair em tentação, não ofereço nada em troca, mas livrai-nos do mal, não ofereço nada em troca. Esse é o único que a gente se compromete a fazer algo em troca. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoaremos aqueles que nos ofenderam, né? Então é aquela parábola lá do devedor, né, que devia, sei lá, eu não lembro os valores exatos, 10 mil denários lá, né, e não tinha como pagar, e ele pede clemência. O credor perdoa a sua dívida, ele imediatamente sai dali e esgana um outro que devia para ele 5 denários, né? Olha, se ofendemos a Deus, a dignidade da pessoa que nós ofendemos, quando pecamos, ofendemos a Deus, né? Você pode ofender o seu irmão também. Eu matei o meu irmão, ofendi o meu irmão, né, que tirei a vida dele, ofendi toda a família dele, que ficou privada de ter aquele familiar, mas principalmente o prejuízo maior foi uma ofensa a Deus. Por quê? Porque a dignidade de Deus é maior do que a daquela pessoa que eu matei. Então o principal motivo que um pecado é grotesco é mais do que o pecado em si, mas é porque ele é uma ofensa a Deus, por mais grotesco que seja tirar a vida de uma pessoa. É grotesco, mas ofender a Deus é ainda uma ofensa maior. Então, os meus pecados sempre vão ser coisas grandes. Cara, eu ofendi a Deus, né? Eu ofendi a Deus. A dignidade da pessoa faz com que aquilo se torne uma coisa maior. Logo, por mais que o meu irmão tenha me ofendido, nunca vai ser na mesma proporção do que a ofensa que eu tive para com Deus, pela dignidade de Deus, que é muito maior do que a minha. Então a dívida que o meu irmão tem comigo sempre vai ser infinitamente menor do que a dívida que eu tenho com Deus. Então, se Deus pode me perdoar e apagar essa dívida tão grande, que mesquinho serei eu se não perdoar o meu irmão? Então isso é uma exigência, e isso a gente tem muita dificuldade às vezes, né? Muita dificuldade. Eu estava querendo, outro dia falando, uma pessoa que cortou relações ali com o cunhado e tal, e não sei lá o que o cunhado fez e tal. Olha, tudo bem, ainda que você não volte a ter relações com ele, não fica alimentando esse ódio no seu coração. Ao menos no seu coração você tem que perdoar a pessoa. Não me peça isso porque você não sabe o que fez. Deus pede para perdoar. Ainda que você não vai virar best friend lá da pessoa perdoada, né? Mas pelo menos no seu coração você não vai ficar alimentando aquele rancor, alimentando aquele ódio, e dentro do possível que se restabeleça a amizade, sim, né? Nem sempre vai ser possível, né? Mas é uma exigência que Deus nos faz, né? O perdoar. Lembrar que a dívida que temos, a dívida que os outros possam ter conosco, sempre vai ser menor do que a dívida que temos para com Deus. Isso é tremendo. Esse mar de misericórdia não pode penetrar no nosso coração enquanto não tivermos perdoados aqueles que nos ofenderam, né? Aquilo que Jesus fala, né? Se você vai oferecer o seu sacrifício, o seu ofertório na missa, e sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de dar a sua oferta, vai lá e faz as pazes com o teu irmão, né? Como é que você vai pedir perdão se você não perdoou no seu coração? Recusando a perdoar nossos irmãos e irmãs, o nosso coração se fecha e a sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Confessando o nosso pecado, nosso coração se abre à sua graça. Este pedido tão importante, que é o único ao qual o Senhor volta e que desenvolve no Sermão da Montanha. Ele vai esmiuçar isso no Sermão da Montanha. Esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus, né? Que é aquela história, né, do Sermão da Montanha, de amai os vossos inimigos, né? Ouviste dizer, né, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se alguém te bate numa face, ofereça outra face, e vai colocar toda essa questão da necessidade de se perdoar, né? Amar não apenas os amigos, né? Assim fazem os pagãos, mas amar também os vossos inimigos, querer o bem deles, né? E não nos deixeis cair em tentação. Este pedido atinge a raiz do pedido precedente.
pois os nossos pecados são frutos do consentimento da tentação. Pedimos ao Pai que não nos deixe cair. É muito interessante isso, né? A gente não pede ao Pai que não sejamos tentados. A gente pede que não caia na tentação. Porque, de novo, volta aquela história. A tentação é a nossa oportunidade de mostrar o nosso amor. Aquela história do robô que eu falei, se fôssemos obrigados a amar, isso não seria amor. Não teríamos vontade, seríamos androides, seríamos zumbis, seríamos robôs, seríamos máquinas. É exatamente o fato de podermos, de termos a opção de não amar, que torna os nossos atos amorosos válidos. Então, não pedimos que não venham as tentações. Elas virão. Mas uma vez que venham, que eu saiba não caí-las. Que eu não opte pelo pecado. A tentação virá, mas eu posso optar por um outro caminho, né? E ter em mente que a tentação é a principal forma do diabo agir, né? O pessoal lê esses livros de demonologia, às vezes gosta de ler capítulo de possessões, obsessões, que são coisas extraordinárias, nessas formas de agir extraordinárias do demônio, mas isso deve pouco preocupar a gente, né? Porque isso é uma coisa tão rara, né? Pouco provável que isso aconteça com a gente, mas uma coisa que vai acontecer com a gente todos os dias é o diabo agir pela tentação, né? Isso é a forma rotineira de agir do diabo, e é isso que pode nos derrubar, né? Se por acaso um demônio nos possuir, né? O cara está possuído pelo demônio e não é mais, não comanda mais seus atos, né? Ele não peca, né? É o demônio que está agindo e não ele. A gente perde a nossa alma e merece o inferno exatamente quando a gente é o responsável pelos nossos atos, ouve o que o demônio nos fala pela tentação e cede ao demônio, né? É aí que mora o perigo, é na tentação, e não na obsessão, e não na possessão. A arma do demônio é a tentação, né? Está muito naquele livro Diálogos do Demônio com o Seu Sobrinho, né? do C.S. Lewis, né? Muito interessante, né? Para quem quiser ler. O demônio, você vai vendo a sua vida ali, né? Cara, as ciladas que o demônio faz para me derrubar, né? Tá ali, né? O modus operandi dele, né? Como ele tenta, né? E coisas assim, sobrinho, o cara começou a fazer oração. Você tem que prestar atenção que a gente não sabe o que se passa na cabeça dele, né? Essa é uma vantagem mortal do inimigo, né? Deus sabe o que passa na cabeça dele e nós não sabemos. Os anjos não têm acesso às nossas faculdades mentais superiores. Os anjos não têm acesso aos nossos pensamentos, à nossa razão. Os anjos bons, né? E os anjos caídos, os demônios. Então também o nosso anjo da guarda não sabe o que se passa no nosso pensamento. Ele não tem acesso a isso, né? Por isso devemos falar isso para ele nas nossas orações. Mas os anjos têm acesso as nossas faculdades menores, as nossas emoções. Então, demônio, sobrinho, ele está rezando, que horas ele está rezando? Meio-dia que ele parou para rezar, meio-dia é próximo da hora do almoço. Lembra ele que ele está com fome. Faz a sensação da fome aparecer. Eu estou com fome e tal, não sei o quê. Sugere aí, olha, talvez possa parar de rezar agora para almoçar. Não, mesmo assim ele continua rezando, mesmo com fome ele quer rezar, então sugere para ele que talvez se ele almoçar e voltar, a oração dele vai ser melhor, mais bem feita, porque ele vai estar de estômago cheio, né? Ele vai estar com fome e tal. Conseguiu o que você queria, ele parou de fazer oração. E aí quando ele voltar do almoço vai ter um outro problema que vai pintar, né? É aquilo que a gente fala, né? A oração tem que ter hora marcada. É claro que eventualmente você vai ter a flexibilidade de surgir uma coisa que era importante para ser feita naquela hora que eu me propus para rezar e não vou rezar porque surgiu uma coisa importante. Mas muitas vezes essa coisa não é importante, é a tentação do demônio. O demônio não quer que você reze. O demônio não quer que você reze. Ele vai colocar a tentação. Mas peraí, chegou aqui um e-mail que eu tenho que responder. Eu realmente tenho que responder esse e-mail agora? Ou eu posso fazer aqui os meus 20 minutos de oração que eu tinha me proposto a fazer, né? Então, não ter as tentações, não cair nas tentações. E aí esse espírito implora aquilo que a gente falava agora há pouco, da vontade de Deus, o discernimento e a fortaleza. O discernimento é reconhecer a tentação quando ela vem. Por isso que eu acho que esse livro do C.S. Lewis é bom, né? Porque você vai vendo, né? Você vai entendendo, né? Olha como o diabo faz isso na minha vida mesmo, né? E você vai,
Veio aqui a fome, eu estou rezando? Eu já sei que isso aqui é o diabo que está querendo me conscientizar de que eu estou com fome, né? E aí eu posso responder como Cristo, não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca de Deus, né? Cristo também foi tentado na fome, né? Enquanto estava no deserto, né? E pedir a fortaleza, né? Para não cair na tentação, reconhecer a tentação e ter a fortaleza para não cair nela, né? Não cair em tentação é uma decisão do coração. Onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Se vivemos pelo Espírito pautemos a nossa conduta, né? Então, eu vou colocar o meu coração na vontade de Deus, né? E não na minha vontade. Como Eva, né? Tem as 3 tentações, né? As 3 libidos, as 3 concupiscências, né? Que Eva caiu, né? Em geral, a tentação ela vai se dar numa desses 3 fragilidades que nós temos, né? Que aconteceu com nossos primeiros pais e que acontece na nossa vida. A tentação no sensorial, a tentação na posse e a tentação na soberba da vida. Nesses 3 campos, principalmente, que a nossa fragilidade humana permite que a gente seja tentado. No sensorial, é esse nosso gosto que a gente tem em agradar os sentidos, né? Que às vezes não é uma coisa tão importante, né? Mas hoje, toda essa ideologização que se faz em relação ao sexo, né? Outro dia eu estava falando com um amigo que traiu a esposa, né? Ele falou, cara, era a enfermeira mais gostosa do hospital e tinha ali uma oportunidade de ter relação com ela e eu sabia que se eu não tivesse ali, eu nunca mais ia ter essa oportunidade. Cara, mas olha o que você botou a perder por uma coisa tão pequena. Por uma relação sexual, você vai comprometer a sua família, perder a sua família, tudo que você construiu com a sua esposa, tudo que você construiu com os seus filhos, você vai botar isso em jogo por conta de uma coisinha tão pequena assim, né? Olha como o sensorial às vezes é uma rasteira, né? Perdeu a fé. Graças a Deus esse cara não perdeu a fé, ele conseguiu dar a volta por cima, mas é no caso de Eva, né? Olhou a maçã e viu que ela era saborosa. Ele sucumbiu essa tentação, mas depois conseguiu dar a volta por cima. Mas o dano foi feito, né? O casamento, se confessou, o casamento não volta a ser o que é. Né? Mesmo que o casamento persevere, é um casamento que foi abalado, que vai ser abalado talvez para sempre, né? A posse, né? Que é essa vontade de ter muito mais do que a gente precisa. A gente é tentado isso também, né? Ter mais, porque eu vou ter mais segurança, minha vida vai ser mais tranquila, né? E querer ter mais. E na soberba, né? Você querer ser reconhecido pelos outros, né? Querer ser alguém maior para que os outros te vejam como uma pessoa. Então, as tentações em geral vêm nesses 3 campos, né? Mas livrai-nos do mal, para a gente concluir. O último pedido ao nosso Pai aparece também na oração de Jesus. Não te peço que tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Diz respeito a cada um de nós pessoalmente, mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a igreja pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de abrir-nos para as dimensões da economia da salvação. Nossa interdependência no drama do pecado e da morte transforma em solidariedade no corpo de Cristo e na comunhão dos santos. Neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, né? É pensar no mal como alguém, uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, né? Essa palavra diabolos separa, né? Quando símbolo é aquilo que junta, né? Dia é separação, é aquele que separa, né? É aquele que se atira no meio, ele separa o homem de Deus, ele separa essas duas realidades, né? Ele quer separar, se atira no meio do plano de Deus e da obra da salvação em Cristo. Homicida desde o princípio e mentiroso e pai da mentira, Satanás, sedutor de toda a terra habitada, foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é por sua derrota definitiva que a criação toda será liberta da corrupção do pecado e da morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. De novo, para com esse negócio de igreja santa e pecadora, né? Se somos igreja, somos santos. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja faz parte do corpo de Cristo. Os homens da igreja podem eventualmente se separar da igreja e pecar, mas fazemos esse firme propósito
ainda que possamos não cumpri-lo, e a maioria das vezes vamos cair, mas que tenhamos sempre que ter esse propósito de dar a volta por cima, de não cair, né? Muitas vezes o que separa o cristão do pagão não é que ele peca menos, é porque ele odeia o pecado, ele não quer pecar, ele quer fazer um esforço, um propósito de caiu, levanta de novo, dá a volta por cima, e a nossa vida vai ser essa luta, cair e levantar, e Deus queira que chegamos à santidade e que as quedas fiquem menos e menos frequentes, né? E eu não vou entrar aqui na questão se um santo de sétima morada continua pecando ou não, né? Mas que façamos esse propósito, né? de evitar o mal, né? de não ceder ao mal, né? A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez por todas na hora em que Jesus se entregou livremente à morte, né? Ao pedir que nos livre do maligno, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor e instigador. A doxologia final é o último amém, né? Pois vosso é o reino, o poder e a glória, retoma, mediante a inclusão, os 3 primeiros pedidos, né, ao nosso Pai, né? A gente falou da glória, né, é santificado o seu nome, do reino, né, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o poder. Retoma, né? Por vós é o reino, o poder e a glória. Mas esta retomada ocorre em forma de adoração, de ação de graças, como na liturgia celeste. Termina a oração, tu dizes amém, corroborando por este amém, que significa que isto se faça quando está contido na oração que Deus nos ensinou. Acabou o catecismo. Acharam que a gente ia conseguir ler o livro inteiro aí?